Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre um apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha podcast é apresentado por mim, Hilton Matos, jornalista, conversador, resenheiro, um cara que gosta de trocar ideia, bater papo, ter assunto de futebol, entretenimento, tudo isso. Hoje vamos bater um papo aqui com o Toravinho, lembrando o Papai Joel, né? Toravinho. Hoje a gente chamou o Toravinho aqui para resenha. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, siga lá, se inscreva aqui no Só Resenha, Podcast, para ter... Aí você vai ver lá. Quando acabar aqui, você vai ver que a gente já trouxe aqui o Zico, o Tony Garrido, o Arlindinho, o Beto, o Júnior Baiano, o Djalminha, Petkovic, uma galera, muita gente, são mais de 100 programas aqui, não vou ficar falando o tempo todo, senão não vai dar tempo de bater o papo com o Toró. Então você vai lá e se inscreva. Se inscreva também nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Só Resenha Podcast e o nosso TikTok é Podcast Só Resenha. Então vamos lá, Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é Podcast Só Resenha. Por quê? Porque eu coloco muitos vídeos no ar, você cai lá, você tem uma noção de como está o programa, observa, cai aqui no programa e assiste ao programa na íntegra, tá legal? Então não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais do Só Resenha, que tá bom. Nossas redes sociais bombam, hein? Antes de começar a conversa aqui com o Torazinho, temos aqui um dos nossos patrocinadores, está aqui a Planet Forneria, @Planet Forneria, sua melhor experiência gastronômica, /Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. Planet Forneria, que é uma pizza... Ô, Toró, você que jogou... Tu sabe o que é... Você que jogou, você sabe que o atleta precisa de 72 horas de recuperação, não é isso? Exatamente. Para estar bem, né? Para a partida seguinte, para se recuperar. As pizzas da Planet Forneria, @Planet Forneria, elas têm uma massa de longa fermentação, que eu duvido que tu sabe o que é massa de longa fermentação. Não, isso aí não é tu não sabe, não vou te quebrar também. Massa de longa fermentação é que nem jogador. 72 horas que ela fica ali esperando para... Coisa linda, né? Olha que maravilha. Então, uma massa de longa fermentação. Ó, Planet Forneria e futebol tudo a ver. Massa de longa fermentação, 72 horas ali de preparo. Para quê? Para sua pizza ficar maravilhosa. Então, e outra coisa, hein? É muita informação. Ingredientes de primeira, tem pizza de filé mignon, é filé mignon mesmo. E eu sei porque, assim, a loja física é perto da minha casa. Então, eu estou sempre lá comendo. Então, assim, é pizza de filé mignon, é filé mignon de verdade. Molho italiano de verdade, Nutella, tudo de primeira. Motoboy entrega em 15, 20 minutos, entrega na porta da sua casa. E para você que segue aqui o Só Resenha, você usa o nosso cupom de desconto, que é Só Resenha 10. Cupom Só Resenha 10, você tem 10% de desconto, aonde nas pizzas da Planet Forneria, @Planet Forneria, que é a sua melhor experiência gastronômica, /Recreio Jacarepaguá. E Vargem Pequena. E dito isso, chamaremos aqui Torazinho, você vem. Toró. Que isso, irmão. Obrigado aí por você ter vindo, teu tempo aí para trocar essa ideia. Pô, já estou te paquerando há um tempo para a gente gravar. Vários amigos seus já vieram aqui, né? E agora é a tua vez. Vamos resenhar? Bora bater papo? Bora, prazer é tudo meu. Feliz pra caramba de estar aqui. Vários amigos me recomendaram e disse que a resenha é de qualidade. Ah, então vamos nessa. Ô, Toró, você, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro, em 98, 99, meu saudoso amigo Zé Luiz de Pinho, que não está mais aqui entre a gente, eu trabalhava no Jornal Dia e o Zé Luiz de Pinho cobria Fluminense, ele fez uma matéria com você. Não sei se você lembra disso. 98, 99, tu era molequinho. Que era, eu acho que foi a primeira matéria que fizeram com você, eu acho que foi feita pelo Dia e foi feita pelo Zé Luiz de Pinho, que era... Toró, e explicava quem era você, foi na tua casa, Isso. você é molequinho, você é criança ainda. Deve ter o jornal lá na casa da minha mãe, certo? Tá lá. Deve ter, né? E aí a gente lá na redação, ele comentando, pô, esse menino aqui chorou, chuva de gols, etc. Parará. E aí ficou todo mundo na expectativa do Toró. Pô, vem esse moleque aí, é um fenômeno, o novo Pelé, o Toró. Depois você tá vendo o filme do Pelé, né? Vamos falar sobre isso. Mas... Como é que foi essa coisa de onde veio? Toró porque é chuva de gol, né? Exato. Você fazia muito gol, era muito artilheiro, como é que era? Muito, pô. Eu comecei futsal, 93, no Marabu Encantado. E daí fazia muitos gols. E aí tinha um diretor lá, Mauro, falou que eu começava a fazer chover, quando chovia na quadra. E aí veio esse apelido. Só que passado o tempo, né, tive uma lesão de ligamento cruzado.
16 para 17 anos, daí começou a mudar tudo. E aí comecei a perder algumas características que eu tinha, que era força, velocidade, e aí eu tive que me readaptar ao futebol de novo e virei o caça-craque, né? Em 2006, meu parceiro Ney Franco chegou no Flamengo e me passou para volante. Foi ele? Foi ele que me passou para volante. Todo mundo pensa que foi o Papai Joel, né? É. Mas não foi não, foi Ney Franco, jogo nosso da Copa do Brasil contra o Vasco. Eu lembro que a gente foi fazer uma intertemporada em Manaus, antes do jogo, porque foi na parada para a Copa do Mundo. Na parada para a Copa. E aí nessa parada para a Copa do Mundo eu jogava de meia, e aí puxou o Renato Augusto, né, para jogar com a gente também, que um dia, dois, 3 jogos antes, estava na arquibancada assistindo a gente, e ele fez essa troca, me botou para volante, e não entendia nada de volante. Mas, graças a Deus, Papai do Céu colocou o Ney Franco no meu caminho e me mudou de posição. E aí eu consegui me adaptar melhor ao futebol do que ser aquele meia que fazia gol, atacante que fazia gol. É mesmo. Mas no Fluminense, como é que era a expectativa no Fluminense em cima de você? Cara, De ser o artilheiro, de ser o cara que ia fazer, na fazer base, chover. na base, eu era aquele meia que fazia gol, né? Que chegava bem. Ah, então você era meia, você não era atacante. Não, atacante não, você era meia. você Camisa era 10 mesmo. tipo o Zico, assim, aquele meia que pisa na área. Pô, aí tu já me... Tipo Zico, não tem como ser tipo Zico. Tá, mas eu te entendi. Aquele cara que batia na área, que fazia gol, batia falta, e, pô, foi pra seleção sub-15, 16, 17. E a expectativa era grande, cara. E eu também. Vi as coisas acontecendo e eu tava pra... Eu era Carlos Alberto e abaixo do Carlos Alberto era eu, no Fluminense. E aí vinha aquela geração, né? Roger, Carlos Alberto e Toró. Roger, Carlos Alberto e Toró. E aí era a sequência. Aí o Roger saiu, foi pro Benfica, o Carlos assumiu e aí eu subia para a posição do Carlos Alberto. E assim ia. Quando o Carlos voltava para a base, eu voltava para juvenil. Ah, tá. E assim ia. E aí eu jogava. Aí quando eu tive essa lesão, aí começou a perder isso que eu tinha, que era a força que chegava, arrancada e tudo. E aí foi começando dentro assim, do meu coração, começando a ver que as coisas não estavam funcionando da forma como eu queria. A diretoria do Fluminense também já estava vendo que as coisas não estavam caminhando da melhor forma. E aí a gente acabou saindo do Fluminense, mas a expectativa sempre foi muito grande, porque na base eu fazia muitas coisas legais, como meia, e tinha expectativa muito grande, porque eu pegava a seleção de base, tinha expectativa de ser vendido quando era jovem, e só que as coisas não aconteceram devido à lesão. Assim, mas nesse processo de você... Porque assim, você é cria do Fluminense, uma aposta, a torcida sabe de você, a opinião pública, a imprensa. Então, dentro desse contexto, dentro do clube, é possível que uma parte queira e aposte, insista em você, e de repente uma parte do clube, diretoria, sei lá, vamos liberar, etc. Enfim. Você sentiu isso, assim, houve essa dicotomia, esse racha? Houve, senti, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi no momento que eu fui na verdade, renovar o meu contrato. A gente morava no Morro do Pau Ferro, no Encantado, e aí naquele momento eu pedi uma ajuda, né, para poder tirar minha família daquela situação e comprar uma casa para minha mãe e tal. E aí tinha um lado da diretoria que apostava, outro lado que não apostava. E aí o lado que não apostava venceu. E aí as coisas não funcionaram da forma como a gente queria, né? Como eu queria. E aí eu lembro que a gente jogou... Meu contrato estava para se encerrar. E aí chegou... Final de semana a gente jogou contra o Internacional. Domingo e quarta-feira tinha o segundo jogo da final contra o Paulista, de Jundiaí, a Copa do Brasil, de 2005. E aí era o Abel o treinador. Gente boa pra caramba, excelente treinador, um paizão. E aí ele me puxou para jogar no domingo contra o Internacional, porque o time titular ia jogar quarta-feira. E aí eu subi, fiz o gol contra o Inter. E aí a diretoria mandou descer para baixo de novo. Ele pediu que eu ficasse, conversou comigo, eu conversei com ele, passei tudo que eu pensava e que eu queria do clube, nada demais. Só tirar minha mãe daquela situação. E aí ele conversou, ficou de ver. E aí no quarta-feira a gente jogou contra o Paulista, perdemos a final da Copa do Brasil, e ele conversou comigo e falou, cara, pode seguir teu caminho, porque essa é a situação que o Fluminense quer para você.
E aí eu fui seguir meu caminho. É. Mas vamos chegar lá. Mas antes de você sair, pô, tu vive uma fase legal ali, né? Tu sobe em 2000 e... 2004, 2003 eu subi, 2003, 2004 desci de novo, depois subi. Normalmente são 2 anos ali que você fica no clube. Então você Isso. pegou Carlos Alberto, pegou Romário, Edmundo, Edmundo. Pô, conta um pouco dessas histórias essa aí. resenha era sinistra, né? É. Pô, e aí tu toca pra um, o outro reclama. Toca pro outro reclama. Mas foi uma experiência incrível, cara. É. Pô, porque quando eu tava na base, o treinador era o falecido Espinosa. E aí foi no jogo que o Edmundo sentiu. E era Fluminense, Botafogo, e o Romário pediu pra me puxar. E aí eu joguei minha estreia profissional, eu e o Romário no ataque. Aí tinha o Ramon no meio campo, o Roger no meio campo. O time era muito bom. Mas isso ficou guardado pra mim, porque, pô, o pedido do baixinho é uma ordem, né? É mesmo? E aí o jogo foi 1-0, ele me passou... Não, foi 0-0 o jogo, me passou várias dicas que guardei até hoje comigo. E como é que era ele, assim, no dia a dia? O jeito dele, e de repente com vocês, assim, Gente boa dando pra caramba. dica? Gente boa pra caramba, o cara que treina o que é o essencial pra ele. Ele sempre conversava isso com a gente, falava, nah, porque o Romário não treina. O Romário treina o que é essencial pra ele. Ele falava, eu treino o que é o primordial pra mim, que é a finalização, que é o tiro curto. Ele tava sempre lá treinando, dando dica pra gente, os mais jovens. A gente olhava ele, né, cara? O cara foi campeão do mundo, a gente... Todas as dicas possíveis que a gente tinha, a gente pegava pra gente, ele chegava... Eu lembro quando ele chegava no vestiário, todo mundo sentado, né? E aí ele, bom dia, todo mundo, bom dia. Parecia colégio, sabe? Quando o professor chegava. E era super legal, bacana pra caramba ver que ele dava liberdade pra gente, brincar com ele. E completamente diferente do que todo mundo pensa aí, que o baixinho é marrento, isso, aquilo, outro, não. Tem um coração imenso, ajudava todo mundo. É mesmo? Pô, ajudava todo mundo. E o principal, né? Fazia a gente feliz com o gol, né? Tu tava naquele jogo que os 4 estavam jogando, aí ele vira pro Espinosa e falou, porra, tem que tirar um. Que Tava no banco, a gente tava no banco, ele falou, pô, dos 4 só voltam 2, e eu tô aí. Era Fluminense quem? Fluminense e Flamengo. Fla-Flu. Tava acho que 2-0 o jogo. Aí dos 4 só voltam 2, eu tô aí, ou seja, só voltava mais um. E aí no segundo tempo foi 3-2, ele fez 2 ou 3 gols, acabou com o jogo. Mas voltou ele quem? Eu acho que, se eu não me engano, voltou ele e Edmundo. Acho que saiu Roger e Ramon, se eu não me engano. Se eu não me engano. E era muito engraçado, cara. Era muito maneiro, porque tu via umas situações, cara, e tudo que ele falava acontecia, sabe? É mesmo? Tipo, tudo que ele falava acontecia. Vou fazer De isso. leitura tática, assim? Vou fazer isso, eu vou fazer gol. Pô, toca em mim. Eu lembro como se fosse hoje a minha estreia profissional. Foi a gente em Botafogo e do outro lado, meu pai é botafoguense, né? E do outro lado tinha o Valdo, né? Do Botafogo, que meu pai era fãzaço dele. E aí tu olhava os caras do Botafogo olhando para ele assim com uma admiração, né? E ele falando comigo assim, se acontecer alguma coisa contigo, pode tocar para mim, que ninguém encosta em mim, ninguém olha para mim. E o jeito que ele falava com o juiz e todo mundo falava assim, o Romário. Cara, é impressionante o cara quando chega nesse nível, né? De respeito. E a gente ter o cara desse do nosso lado, pô, era maravilhoso. O Lê teve aqui e ele falou que o Lê também pegou. O Lê começando, igual você, assim, tava começando. E que o Romário chegava, às vezes vinha lá no meio e falava assim, ele vinha buscar a bola e falava assim pros caras, eu vou fazer esse movimento aqui, vou fazer assim, assado, vou fingir que foi a palavra para cá. Percebe onde eu tô e manda a bola que eu vou fazer esse movimento para você me achar. Ele fazia isso com vocês? Fazia. Minha estreia, a gente ficou... Eu subi numa sexta-feira, não, numa quarta-feira, aí treinamos quarta, quinta, sexta, e aí sábado pronto para ir pro jogo. Mas aí o sábado é só o rachão, né? E aí ele falava comigo, se tu for no fundo, eu vou lá e vou voltar. Dá no pênalti. Se eu não tiver, a culpa é minha. Mas dá-lhe no pênalti. Agora, se tu não der, a culpa é tua. Ah, é? Ele falava isso. E todas as vezes, ele fazia um movimento, eu tocava, ele só piscava o olho. E, tipo, se a torcida vaiasse, se os caras reclamassem, ele falava, não, eu que mandei tu tocar a bola ali. E ele era impressionante, tudo ele falava. Finalização, a gente chutava forte, os goleiros defendiam, ele estava devagar a fazer o gol, ele não tem que chutar forte, bota só onde o goleiro não tá. Porque aí, se ele defender, é mérito dele. E aí ele batia, o Fernando Henrique, os caras faziam uma força, ele não chegava na bola, e a gente... Ele bota só onde o goleiro não tá. É impressionante, assim, o pensamento dele em relação ao futebol, em relação a
aquele quadradinho ali que ele entende. Pô, você jogou com dois caras que eram fera na área, ele e o Adriano. Ele é o Adriano. Qual a diferença deles ali? Cara, o Adriano é aquele cara que é o touro, né? E o Romário ali dentro da área esquece. O Romário é o dono da área, né, cara? Eu lembro que Espinosa dava pra ele assim, escanteio. Fulano vai pra ali, Beltrano vai... Romário, tu se acha aí dentro da área. Porque é exatamente isso. Ele achava o espaço dele. E eu acho que não tem um que é parecido com o Romário para fazer gol dentro da área. O Ronaldo é fenômeno, o Adriano é um touro, mas igual o Romário não tem. Porque o cara nasceu para isso, sabe? O cara tem o dom disso. O Cristiano Ronaldo... Não, o Romário. Para mim, não tem igual o Romário. É. Não tem igual. Não teve outro assim que tenha te impressionado tanto, né? Dentro da área, Não. como jogador, assim, não tem. Pô, vi vários jogadores, joguei com jogadores. Nem o Adriano. O Adriano tinha outras características, Outras mas assim, dentro da área... Não tem igual, não tem igual. O cara, ele sabe aonde, parece que ele sabe que aonde a bola vai, parece que ele tem o imã da bola, parece que, ainda mais quando o cara entende o que ele quer fazer, esquece. Ele e Léo Moura, então, se entendia pra caraca, né? mesmo? Ele e Léo Moura se entendiam muito e, cara, não tem, assim, e eu falo com propriedade, não é porque é o Romário, não, é porque é exatamente o Romário não tem igual a ele. Dentro da área não tem igual a ele. Não tem. Tu jogou com outro cara também que eu acho que é subestimado pra cacete, pouca gente fala dele. Também todo mundo que pegou uma época de Romário e Ronaldo, com exceção ali do Bebeto, todo mundo, porra, é esquecido, que foi o Luizão. Matador. Cara, eu achava, sempre achei o Luizão foda, Ele cara. é muito foda, pô. E tem Achei estrela Luizão. demais, né? Tem, cara. Muito Deu estrela. tudo, né, cara? Tudo. Deu tudo. E ele chegou com a gente em 2006, né? E eu acho que ele teve na verdade, ele tava para voltar pro Vasco, né? Se eu não me engano, do La Coruña, em algum lugar assim, que ele tava para voltar pro Vasco. Só que ele tava com um problema no pé. E eu acho que a diretoria do Vasco não quis ele. E ele foi pro Flamengo, Kleber Leite, acho que eu trouxe ele, o Marcos Braz, não me engano. Trouxe ele aí no vestiário, ele já chorando com a gente. Esse é o único que eu não tenho. Eu quero vencer com vocês. Quero ganhar, quero isso, quero aquilo outro. E aí eu lembro que no jogo da final ele tomava infiltração a semana toda. É mesmo? Pra poder jogar. E tu via ele sofrendo. E ele falava, eu quero jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. E o cara fez o gol do título. E o único título que ele não tinha. E aí tu via ele chorando igual criança. Depois do cara ganhar uma Copa do Mundo. Depois do cara, campeão mundial, campeão isso. E aí o cara do nosso lado, assim, até hoje a gente tem um grupo nosso de WhatsApp e ele tá super gente boa, a gente brinca e tal. Mas voltando aqui, tu trabalhou com o Renato? Gaúcho? Gaúcho, como treinador? Eu não trabalhei. Pegou ele, não? Eu não trabalhei com ele, mas assim, não diretamente, mas indireta, porque quando eu tava voltando de lesão, ele era o treinador do Fluminense. E aí eu ficava ali ao redor ali da galera ali tratando e ele tava ali no meio e eu pegava um pouquinho dos treinamentos e via ele lá. Tem alguma resenha dele? Cara, Renato era foda na época, né? Hoje em dia, não sei, mas na época mulherengo pra caraca, né? E às vezes a gente sentado assim, conversando, aí ele falava, vocês estão conversando de mulher? Ele disse, não, você pode pegar todo mundo aí que não pega ninguém que eu peguei. Ele era foda, foda, resenha pra caraca, muita gente boa. Eu queria muito, sabe, ter a oportunidade de ter trabalhado com ele, porque todo mundo que trabalha com ele fala que um dos melhores, assim, na resenha, como treinamento. Eu sou muito amigo de um cara que trabalha com ele, né, o Marcelo Salles, o Fera, que foi campeão com a Já gente. esteve aqui com a gente também. Foi campeão brasileiro, trabalha com ele já tem vários anos e, assim, fala que ele é sensacional, que é esse personagem. Eu só não consigo encontrar ele no Jogo das Estrelas, né, do Zico. Encontro ele direto, a torcida do Flamengo vaiando ele, mas ele gosta dessa resenha, ele gosta. E é sensacional também. Não, eu peguei o Renato como repórter, entrevistei ele Fluminense, Flamengo. Depois, início de carreira dele no Fluminense, como treinador no Fluminense, ali em 2002. Era ele e Ricardo Rocha, que também já esteve aqui com a gente. Ricardo como auxiliar dele em 2002. E de vez em quando eu falo com ele, assim, troco mensagem com ele. Tô convencendo ele para vir aqui, né? Mas aí, o Vasco tá na zona de rebaixamento. Tá mal, né? Torcendo pro Vasco ele pegar a moral para ele poder vir aqui, né? Ele começou bem no Vasco, né? Começou bem, agora tomara que acerte, porque é bom pro futebol carioca, né? Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Peguei ele, ser humano, maravilhoso. E aí mas conta mais alguma história do Romário aí. Cara, o Romário chegava na nossa concentração, e aí, dia de jogo, né? E aí todo mundo lá sentadinho, e daqui a pouco chegava ele sozinho, né?
Sozinho não, né? Acompanhado, né? E ria pra gente, ia pro quarto dele, e aí no dia seguinte fazia gol, né? Esse é muita resenha. Aí os caras ficavam, a gente só olhava assim, ele passava, acompanhado, ia pro quarto, todo mundo lá lanchando. Aí eu olhava, ele, boa noite, todo mundo, boa noite, ele dormia. Ele chegava no dia do jogo, No né? dia do Ele jogo. não concentrava com vocês, Não, às vezes. no dia Né? do jogo, nem precisava, né? Aí tinha dia que, pô, o treinador chegava aí mais maneiro de tudo, que às vezes o treinamento ia começar, aí todo mundo ficava esperando ele, né? Pra começar o treinamento, daqui a pouco ele chegava lá, e vai dar uma olhada lá no estacionamento, aí tinha a Ferrari dele lá, e todo mundo olhava, os repórteres tudo tirando foto. E aí tinha dia que ele chegava um pouco mais tarde, aí todo mundo... Aí ele batia a palma, vamos começar o treino, aí começava o treino. Aí começava a briga, a vaidade, né? Ele, Edmundo, os caras. Mas era maneiro, era maneiro. Você chegou a ver alguma treta dele e Edmundo no Fluminense? Pô, nem via porque não tinha nem como, né, cara? Um chegava e o outro chegava depois do outro. Aí daqui a pouco vinha o Odivan, queria chegar depois do outro. Cara, eles tinham mais treta com o Roger, né? A treta era muito mais entre o Roger, porque o Roger era mais playboy, né? E aí os caras eram mais povão, Edmundo, Romário, os caras eram mais povão. Mas como assim eles tinham treta com o Roger? Implicavam com o Roger? Porque o Roger era aquele jeitinho dele, né, cara? O Roger é super gente boa, mas tinha o jeito dele, né, cara? Tinha o jeito dele ali de conduzir a vida dele, ele é um pouco mais playboy, zona sul e tal. E aí o pessoal às vezes não gostava muito desse jeito dele, né? E aí sempre quando tinha reunião, o pessoal ia pra dentro dele, ele ficava calado. É mesmo? Aí seguia o caminho dele. Quem gosta do Roger é o Carlos Alberto, né? Os dois são muito... Carlos Alberto. Esses dias eu tava com o Carlos, cara. Carlos Alberto. E aí eu Carlos Alberto teve aqui também. Teve, pô. E aí eu brinco com ele, Carlos Alberto. Pô, esse cara é sensacional, cara. Na minha fase, quando eu tava trocando o Fluminense pelo Flamengo, que todo mundo, pô, caiu malhando em cima de mim. Ele, pô, me defendeu. Cara, coração enorme. Esse cara, sou fãzão dele, cara. E aí a gente brinca, né, cara? A gente brinca, porra, Carlos, e o Arrasca? Aí já fica doido. Eu sou melhor. Eu falei, não. Mas pra você, quem é melhor? Tu vai falar que ele é amigo dele, né? Eu sou amigo dele. Aí esse dia a gente tava junto, eu falei pra ele que o Arrascaeta é melhor que ele. Falou, Ele fica doido, ele fala, até ele sabe que eu não sou melhor. Até ele sabe. Cara, mas eu sou da seguinte tese, cara. Tipo assim, pra mim existe maior e melhor, né? Pra mim existe maior e melhor. E eu acho que tem seus devidos momentos. Assim, hoje, a Arrascaeta esquece. Mas o Carlos Alberto foi muito foda, cara. Foi, né? Foi muito foda. O Carlos Alberto foi muito foda. Tipo, o cara novo, com, sei lá, 19 anos, sendo campeão da Champions, fazendo gol na final, campeão mundial e tudo. O Arrascaeta também é muito foda. Mas assim, cara, os dois, no seu momento, cara, fez muito. Mas aí tu começa a olhar as situações, por exemplo, o entorno do Carlos, o entorno do Arrascaeta. Por isso que não tem como tu... E a característica é diferente, né, cara? Mas eu falei pro Carlos que a caneta ali diferenciou, né? A caneta ali disse quem é melhor. Ele falou que não completou, né? Mas assim, o Carlos foi muito foda. Ele é muito foda, cara. Né? No momento dele, ele foi muito foda. A Arrasca também... Porra, e eu brinco até hoje com o Pet também. Eu falo com o Pet que o Arrasca é o melhor gringo hoje em dia, né? Do Flamengo. O Pet também fica doido, né? Ah, é? Mas é zoação, é brincadeira, até porque é que nem outra porra, enquete aí pra tu levantar quem foi o melhor, Pet ou Arrascaeta, porra, não tem como, né, cara, não tem como, os dois foram muito foda, e eu vou puxar pro meu lado, porque eu joguei com o Pet, né, e, porra, o Gringo me deu o título, o Gringo, porra, joguei com ele no Fluminense, no Flamengo também, o Gringo também era fenômeno, porra, falta, pênalti, escanteio com as duas, brabo demais, mas o Arrasca também é muito foda, né. Cara, eu sou Flamengo, né? Porra, apesar de tudo, pelo gol de 2001, acho que eu fico com o Pet ainda. Pet, né? É porque é momentos diferentes. Será que, se de repente, se o Pet está no momento de hoje, ele ia ser muito mais foda do que ele foi? Poderia, porque tinha muito mais gente boa do lado dele, né? Porra, o que o Arrascaeta faz, o que ele fez no Flamengo, com o entorno que ele tem, porra. Eles completavam, né? Ele, Everton Ribeiro, que também é um fenômeno, Gabigol, Bruno Henrique, o time ali completo, né? E, porra, o Pet foi numa época que ainda não tinha, sei lá, tanta gente, assim, de qualidade do lado dele. Carlos Alberto também trabalhou em times que não tinha tanta gente de qualidade do lado dele. Por isso que, assim, o futebol dos caras, acho que hoje, não nada contra, mas acho que são muito mais valorizados pela fase que eles viveram, né, cara, de crítica financeiro,
pô, raiz mesmo, legal, Maracanã com, sei lá, 90, 100 mil pessoas. Não pagava em dia. Exatamente, Tem, pô. tem isso, né? Exatamente, tu, porra, com a corda no pescoço, cheio de conta pra pagar. Os caras hoje recebem um mês, pode ficar 3 que tá tranquilo. Recebe um mês pode se aposentar, né? Pô, exatamente, cara, exatamente. Recebe um mês pode se aposentar. Exatamente. Ô Taró, o Léo teve aqui, e de novo assim, falou de forma tão carinhosa sobre você. O Beto também teve aqui. E os dois têm uma identificação muito grande com o Flamengo, hoje, pós-carreira e tal. E eu fiz a pergunta que eu vou te fazer agora para os dois, e os dois responderam que sim. Fica à vontade, não estou te forçando a... Se você fosse escrever a tua biografia hoje, fosse lançar a tua biografia, ela teria a camisa do Flamengo? Com certeza. Isso, assim, 100%, 100%. Até porque é o meu time de coração e não escondo de ninguém. Comecei no Fluminense, sou muito grato pela minha criação, por tudo que o Fluminense fez por mim e não escondo também, não tem por que esconder, o torcedor do Flamengo sabe. Mas, assim, o capítulo, a melhor história da minha vida, assim, depois do nascimento da minha filha, com certeza foi ter, assim, vestido a camisa do Flamengo, porque não só eu, mas família, irmãos, saber que tu, pô, chorava vendo o Flamengo jogar e depois você proporcionar um choro de felicidade pro torcedor é incrível. Por isso que pra mim, acho que se eu tivesse que parar de jogar futebol e não tivesse de repente passado pelo Flamengo, acho que faltava. Isso, assim, eu te falo com propriedade, 90%, se não 100% dos jogadores de futebol também pensam da mesma forma que eu. Muitos não vão falar porque não querem, mas eu acho que a maioria dos jogadores que passam pelo Flamengo e encerram a carreira, acho que encerram realizado. Com certeza, com certeza. Qual foi o momento, assim, a gente vai entrar em Flamengo, qual foi o momento mais marcante para você? Cara, no Flamengo, para mim, por mais que a gente fala do Campeonato Brasileiro, que tem muito tempo e tal, mas acho que a Copa do Brasil, acho que, para mim, por ter sido em cima do rival, muito tempo sem ganhar também, porra, da forma como foi, sabe, no Maracanã, e acho que o primeiro, assim, de expressão no Flamengo, que eu tinha ganho estadual, mas o primeiro de expressão do Flamengo, com o meu time de coração, acho que a Copa do Brasil, acho que, assim, tá um pouco na frente do brasileiro. Tá. Tá. É mesmo? Muito especial. E principalmente contra o rival, né, cara? Que não tinha, acho que foi a única, né? Assim, até então o momento, tinha jogado contra o Vasco. E tudo que aconteceu, acho que pra mim foi o mais marcante, assim, minha passagem do Flamengo foi a Copa do Brasil. Mesmo com a dimensão, né? O Campeonato Brasileiro tem uma dimensão maior. E no Brasileiro você joga titular, né? Contra o Grêmio, né? Exatamente. A gente joga... Mas os dois eu joguei, né? Na Copa do Brasil, por incrível que pareça, eu fiquei todos os jogos no banco, quase não entrei nenhum. Era Valdemar Lemos, quase não entrei nenhum. Aí nessa troca de treinador, a gente jogou os 2 jogos e os 2 jogos da final eu joguei. Só joguei os 2 jogos da final. E aí, graças a Deus, a gente ganhou. O Bina, como sempre, muito iluminado. Entrou, a gente foi numa tática que a gente não tinha jogado. 3-6-1, jogamos o campeonato todo nessa tática, enganamos a imprensa. Um dia antes, a gente era para treinar num horário, a gente treinou no outro. Foi no 3-6-1, a gente tudo perdido nessa tática. E aí, Papai do Céu faz as coisas tudo certo, né? Porque a gente entrou numa tática que a gente não tinha jogado para jogar a final. E aí, com 20 minutos, acho Primeiro que o jogo Renato... ou segundo? Foi no primeiro jogo. O primeiro jogo. E com 20 minutos de jogo, o Renato Silva sentiu, machucou, e aí a gente voltou para a tática. E aí, nessa entrou o Obina, e o Obina faz logo o gol. O primeiro jogo é 2-1, e o segundo jogo 1-0, o gol do Juan. Gol do Juan. O primeiro é Obina e Luizão. Luizão. E aí a gente estava no 3-6-1, quando o Renato Silva machuca, e a gente todo perdido, quando o Renato Silva machuca, aí volta pro normal, o Obina entra no lugar do Renato Silva e na primeira bola, Renato Augusto bate o escanteio, sobra para ele faz o gol e incrível como as coisas tinham que acontecer, né? Por isso que para mim, acho que esse momento foi o momento mais especial, assim, para mim com a camisa do Flamengo. Agora, você estava contando aqui antes de começar, como é que foi a tua ida pro Flamengo? Cara, minha ida pro Flamengo foi... Eu estava meu final de contrato com o Fluminense, e aí eu queria renovar
o contrato com o Fluminense, mas algumas partes da diretoria não queria minha presença, outra queria, e aí quem não queria ganhou. E aí eu segui meu caminho, graças a Deus apareceu o Flamengo, tinha uma outra proposta para poder ir também para a Alemanha, só que quando apareceu o Flamengo na jogada, meu time de coração, eu fui sem pensar, e na época o Flamengo não estava atravessando um bom momento, não sei se você se lembra, porque foi na sequência do Flamengo de 6 jogos, o Flamengo tinha que ganhar 5, lembra? Para não cair, o Obina fez gol Em contra o Paraná. 2005, né? Isso aí. E aí eu comecei a conversar com o Flamengo no primeiro jogo dessa sequência, que foi Flamengo e Juventude, lá no Alfredo Jaconi. O Júnior fez um gol. Isso aí. E aí Foi foi 1-1. Não, 2-2, né? Foi eu acho que eles empate. fizeram 2-0, o Flamengo empatou, Isso né? aí, isso aí. Que eu acho que no último lance do jogo teve o Josafá, teve a chance de matar o jogo, ele perdeu o gol. Aí ficou 2-2 esse jogo. E aí eu já estava começando já a negociar com o Flamengo. E aí, quando eu fui pro Flamengo foi um momento especial. O Fluminense, quando ficou sabendo que eu tinha acertado com o Flamengo, já não podia mais ir lá. E pior que, coincidentemente, um dia antes o Diego Souza tinha acertado. E aí ele mandou mensagem para mim falando, vem que o muro tá baixo. E eu nem imaginava que eu ia pro Flamengo. E 2 dias, 3 dias depois apareceu a possibilidade de eu ir. Depois a gente... Tem uma ligação do Léo Moura também. Uma né? ligação do Léo Moura. O Léo Moura foi crucial nessa situação, me ligou. Falou assim, vem, porque eu já tinha trabalhado com ele no Fluminense, né? E tu agora pode vir, que aqui tu vai gostar. Porra, tu vai ser feliz aqui, o grupo é bom. E eu pensava que eu tinha acabado de sair, era jovem, né? E, porra, na categoria de base sempre tem aqueles confrontos. E o principal do Flamengo tinha muitos jogadores da base. Eu achei, pô, vou chegar lá, vai ter o conflito, porque a gente se enfrentava muito na base. Pelo contrário, eu cheguei lá, fui super bem recebido. Pô, a galera me abraçou de uma tal forma, foi incrível. Parecia que eu já jogava no Flamengo há muito tempo quando eu cheguei lá. É mesmo? Parecia que, o Kleber me deixou muito à vontade, o Kleber Leite. Cheguei no Flamengo, encontrei jogadores que a gente jogava junto na seleção de base. E o Léo Moura, Fernandão, zagueiro, os caras me receberam, o Júnior, Jonathan, Obina. E graças a Deus deu certo. Esse time era maneiro, né? Era maneiro, era maneiro. Tinha parte sofrida, né, que era, a gente treinava... Porra, uma situação bastante crítica, né? Hoje o Flamengo é diferente, né? Na minha época era raiz de verdade, né? A gente, treinava. Aquele treino na Gávea. Cara, e sofria com salário atrasado. Mas, assim, pelo Flamengo valia tudo, cara. Valia tudo pelo Flamengo. Porque hoje eu falo que hoje o Ninho lá é uma Disneylândia, né, cara? E vocês treinavam ali na Gávea, naquela sala de musculação, que era a mesma da época do Zico. Né? Exatamente. Hoje a gente... Não, hoje a Gávea, por exemplo, eu treino direto lá no Flamaster. A gente treina com o Flamaster lá. E aí, a gente vai treinar na Gávea e tu relembra, né? Tu entra lá e vê e passa um filme na cabeça, né? E tu vai lá no vestiário, vai nas coisas todinhas e vê a época. Mas também tá completamente diferente. A arquibancada, o campo, muito... bem... Porque hoje o Flamengo... vende, né? O dinheiro do Flamengo tá praticamente em casa, O Flamengo tá rico, né? então... o dinheiro do Flamengo é em casa, ou seja, tem que cuidar bastante da categoria de base, porque é dali que tá saindo o dinheiro e tal, e o Flamengo tá muito, muito bem estruturado hoje em dia. E aí, quando você vai pro Flamengo, você já vai de volante, de meia, como é que você... Não, eu vou pro Flamengo de meia. De meia, 8 ou 10? 10. Ainda... Mesma coisa que era do Fluminense. O universo ainda achando que ia ser o Zico, né? O meia. O Galo não tem como, né? E daí eu cheguei, minha estreia foi contra a Portuguesa, na Ilha do Governador, vencemos o jogo, segundo jogo meu contra o América, e aí perdemos o jogo. E aí foi passando, ganhamos o estadual, e aí eu continuando de meia, tendo poucas oportunidades, que eu tinha jogado pouco profissional, né? E até que 2006, a final da Copa do Brasil, na intertemporada nossa, da Copa do... tinha parada, né, para a Copa do Mundo. Na intertemporada, a gente troca o treinador. Ney Franco assume, tinha perdido para a gente a semifinal. Valdemar Lemos ganhou do Ipatinga a semifinal, sai e entra o Ney Franco no lugar dele. E aí a gente vai fazer uma intertemporada em Manaus 2006, e aí o Ney Franco me testa de volante. E comecei perdido pra caramba e tal. Mas consegui ficar 15, 20 dias ali, acho que foi 15 dias que foi essa parada. Consegui me adaptar, o Jonathan, que eu joguei do lado dele, me orientando bastante, o Léo Moura me orientando bastante, Fernandão, os caras me orientando bastante. Eu queria, né, cara? Eu queria vencer com a camisa do Flamengo, eu queria estar jogando, eu queria
estar ali dentro de campo, queria estar representando a torcida, porque eu era um torcedor dentro de campo, né? Agora, às vezes o jogador, vou dar exemplo do Elias, que jogou no Flamengo em 2013 e tal, trabalhei com ele. Ele começou como atacante, depois virou segundo volante e tal. E ele fazia muito gol, porque como ele foi atacante, ele pisava muito na área. Então, aí tem jogador que era, por exemplo, o Edinho, zagueiro da Copa de 78, Fluminense, Sei. Copa de 86, campeão pelo Flamengo em 87. Ele se firmou como zagueiro, mas ele foi meia, então, foi atacante. Então, assim, era um cara que fazia gol. Em algum momento o cara muda de posição, mas lá na origem dele, ele já tinha aquele cacuete de jogar na posição que ele se firmou. Você, alguma vez você foi volante ou você sempre foi atacante? Nunca fui volante. Então, como é que foi para você essa adaptação? Porque é completamente diferente. Sim. Tu pisar na área lá, tu jogar lá, armar e ter que ficar correndo atrás de quem cria, né? Não, e da minha situação foi completamente diferente mesmo, porque eu não era o segundo volante, igual você falou do Elias. O Elias era um atacante, ele virou um volante, mas ele tinha o caça-craque, o cão de guarda por trás, para ele poder continuar fazendo a função dele. Eu saí de meia atacante para primeiro volante, o marcador, que era um pouco mais complicado, ou seja, eu não tinha cacuete nenhum de marcação. É como você vê, por exemplo, hoje em dia o Ganso jogar, é como você vê o Renato Augusto, por exemplo, jogar. O Renato Augusto sai de meia, quase atacante, para virar um 5 na Olimpíada, por exemplo, para virar um volante, o Ganso para virar um volante. E como eu tinha essa facilidade no passe, como eu tinha a visão de jogo como meia, eu pensava, pô, eu vou jogar de segundo volante, eu vou também chegar. Só que o meu foi o contrário, eu joguei de primeiro volante e deixava o Jonathan jogar mais. E aí, como o Jonathan jogava, tinha qualidade, técnica absurda, eu falei, porra, eu vou ter que completar o Jonathan. Eu vou ter que correr pra caramba pra ele, que o Jonathan não tinha essa parte do pulmão muito, e o Jonathan jogava, eu falei, eu vou ter que completar ele. E aí eu comecei a não bater mais na área, porque eu queria ter saúde para poder ajudar na marcação. Porque se eu fizesse para lá, para lá, para lá o tempo todo, eu ia me perder. Sim. Porque não era uma posição que era minha. E aí eu comecei a usar um pouco mais a cabeça e pensar que eu tenho que fazer o meu melhor naquilo e não vou tentar extrapolar, porque o Jonathan vai fazer o melhor naquela situação. Ou seja, a gente tinha que se completar. E o Léo Moura o tempo todo no meu ouvido. Léo Moura o tempo todo no meu ouvido, o tempo todo no meu ouvido é isso, calma, tu vai cansar, não se empolga, é completamente diferente. Lá na frente, pô, se tu perde a bola, tem 70 pessoas atrás de você, ainda ali se tu perde já tá o zagueiro, calma, faz o simples. E aí foi me dando os toques e eu fui aprendendo. Mas assim, alguém te orientou mais, de repente alguém da posição, tu aprendeu no instinto ou teve alguém assim da posição? O Jonathan foi o cara que no começo, nessa primeiro instante, foi o Jonathan. Depois eu tive um professor que foi o Maldonado, que é absurdo. Tá. Mas no primeiro momento foi o Jonathan que falava assim, calma, faz isso, calma. E aí quando eu fazia o meia, o volante, que eu não era meia, eu tinha esse cacuete de meia, de querer conduzir bola e na zona perigosa. Aí o Jonathan via que eu estava cansado, encostava em mim. Aí quando eu estava cansado, só tocava para ele. Aí ele, pum, saía com a bola. E aí aí eu comecei a entender o futebol daquela forma de volante, que eu tinha que fazer muito mais o simples do que tentar inventar, porque eu estava numa posição que não era minha. Eu saí da minha bolha, da minha zona de conforto. E isso que eu peguei rápido. E aí depois eu tive o melhor professor da minha vida, que foi o Maldonado, né? É mesmo? Ali, o gringo era foda, pô. Direcionava eu, Williams, Ayrton, ele que direcionava a gente. E o incrível foi que quando ele chegou no Flamengo, a gente estava ainda naquela transição de, pô, na parte de cima da tabela, e aí chegou ele e o Álvaro. E aí o Maldonado parecia no começo um guarda de trânsito, né? Só apontava e a gente, pô, moleque ainda, não entendia nada. Pô, esse cara só tá mandando a gente correr e ele mesmo não corria nada. E aí depois a gente foi começando a entender que ele dava as dicas pra gente muito certo, assim, faz isso, faz aquilo. Ele foi o melhor professor que a gente, assim, eu, mesmo? Williams, Ayrton, no Flamengo ali, foi o melhor professor, foi o Maldonado. Ele era absurdo, o chileno era absurdo, Copa do Mundo, tríplice coroa com o Cruzeiro, campeão com o Santos. E aí quando ele chegou pra gente ali, ele foi a nossa cereja do bolo. É mesmo? E aí no último jogo ele machucou, né? Eu jogava, aí ele chegou, tomou minha posição, e aí depois ele machucou, aí no último jogo do título do Brasileiro eu joguei de novo no lugar dele, mas foi o cara que dava força o tempo todo pra gente, ele fez a cirurgia do joelho, mas estava todos os dias na Gávea, dando dica pra gente no NIM, na verdade, né? No NIM, dando dica, ia no Maracanã, nos jogos, falava, acabava os jogos. No treino ele falava, pô, tu lembra ontem, tu fez aquilo? Aquilo não tava legal, faz aquilo e tal.
Ele foi o maior professor que a gente teve ali da posição. Isso é comum ou é raro? Você tem um jogador experiente assim que instrui, educa mesmo? Cara, assim, a gente, por incrível que pareça, o Léo falava isso pra mim. Quem é de verdade, né, cara? Quem é de verdade sabe que não é concorrência, é ajudar. E o Maldonado era assim, ele era de verdade, sabia que não tinha concorrência. Por mais que a gente era da posição, ele sabia que tinha espaço para todo mundo. Ele sabia que ele era o cara, ele sabia que ele era respeitado, ele sabia que a gente tinha o respeito dele, e ele sabia que ele ajudando, a gente ia estar ajudando ele. Porque ele já tinha uma idade um pouco mais avançada. E ele sabia que ele precisava da gente para correr para ele, e ele tinha que dar dica pra gente. Mas não é comum, porque esse meio nosso do futebol é muita gente brigando pelo mesmo espaço, né? É. E aí, às vezes, quando tu pensa que tu tá querendo ajudar o cara que vai tomar a tua posição, tem gente que às vezes não pensa dessa forma, né? Mas ele foi completamente diferente. Tem trairagem? Tem, assim? pô, tem. Tem? Tem. Na vida toda tem. Imagina num local onde tu tem que brigar pela posição 50 pessoas pelo mesmo espaço. É mesmo? Tem muita, pô, muita. Eu já vi muita trairagem no futebol. Existe, vai existir, com certeza existiu. Você pode contar algo, mesmo que você não revele o nome assim, você pode contar alguma situação? Cara, teve situações nossas do Flamengo mesmo, que pô, o jogador sair junto com o outro e chegar no dia seguinte o cara não conseguir treinar e o outro mesmo que estava junto com o cara, porra, mas também ontem ele estava fazendo isso. É mesmo? E o cara estava junto com o cara. Entendeu? Tipo, já teve muita trairagem no futebol e com certeza tem, pô. É muita gente pro mesmo espaço. É mesmo? É, pô. E hoje em dia tá cada dia. Só que Eu achava que tinha um corporativismo maior, cara. nada, pô, nada. Tipo assim, a gente conversa e a gente vê que. Eu acho que o jogador de futebol, se fosse. Assim, pode ser que seja polêmico ou não, mas acho que se o jogador de futebol fosse um pouco mais unido, cara, eu acho que ganharia muito mais. Assim, teria muito mais coisas boas. Por exemplo, tu vê na NBA, se acontece alguma coisa com um, todo mundo para e acabou. Chega lá o LeBron, chega o Stephen, chega os caras todinho, para e acabou. Eles vão brigar pelo mesmo objetivo. O jogador de futebol, às vezes, não, pô. Acontece alguma coisa com um, aí fica uma semaninha de conversinha, depois sumiu, acabou e deu. Entendeu? Ah, tá bom pra mim, tá bom pra mim. Entendeu? E por isso que tem a trairagem, tem muita trairagem. Tem um trair-amor? Porra, sempre tem, pô. Tem um trair-amor que é... Cara, eu não vou revelar, mas eu só falo, é treinador, cara. Esse aí, É mesmo? acho que quem me conhece, assim, Que eu já sei quem é. Quem me conhece, assim, por Toró, conheço ele, eu sei quem é. Vai saber quem é que eu tô falando. Eu acho que eu sei quem é. E não sou eu, não é só eu que acho, não. Muita gente acha. Mas fudido. Como treinador, irmão, fudido. Fudido. Assim, foi um dos melhores que eu trabalhei. E se me perguntar, eu vou falar. Mas, assim, não faço nem questão, sabe? E olha que é ruim, né? Tu guardar mágoa no coração, mas, assim, não faço questão. E eu tenho certeza que muita gente, 90%, acho que também não faz. É mesmo? Pô. Mas, como eu repito, um dos melhores. Um dos melhores que eu tenho certeza que já deveria ter tido oportunidade em seleção brasileira e tudo, porque como treinador fudido, para mudar esquema com a mesma peça, porra, vitorioso, consagrado, mas assim, pessoa, não dá. Eu acho que eu sei quem é, mas eu não vou te comprometer, não. Você falou de trairagem e tal. Você tem amigos de futebol? Cara, tenho. Por mais que às vezes as pessoas pensam assim, eu tô no futebol para fazer dinheiro, não para fazer amigo. Comigo foi o contrário. Eu tenho amigos, muitos amigos, assim, Léo é um, Zé Roberto é outro, Renato Augusto Arouco, porra, isso aí nem se falam. Os caras são... Cara, a gente às vezes fica anos e anos sem se encontrar, quando se encontra, foda. Porra, o Zé, sensacional, coração absurdo também, o Léo também. Eu tenho, graças a Deus. O Zé Roberto assim, tá me enrolando para vir aqui. Zé é foda, Zé tá nos Estados Unidos, sabe nem falar o português, quer ir para os Estados Unidos. Zé é foda. Tá lá. Daqui a pouco tá chegando aí, Zé. O Toró, vamos entrar no João Santana? Vambora? Vambora? Pô, o Zé Joel é meu papai, né, cara? Papai, eu falo com ele direto esses dias, agora a gente tava gravando, não sei onde eu tava, daqui a pouco ele entra, pô. Não, tava lá na Flá TV. Aí daqui a pouco entra o papai Joel lá, papai é só resenha, porra. E papai tem que trazer ele aqui, Ibson, porque esses caras, irmão, tem que estar no futebol sempre. O Ibson tá no Rio?
Tá no Rio. O Y tu não acha ele. Agora tá no futebol, né? Ah, é? Os filhos dele são craque, pô. Tanto a menina quanto o menino. Aí ele tá acompanhando. Ele acha que é empresário, né? Ele acha que é empresário. Ele acha que é empresário, Y. Y, porra, tem que trazer porque ele é sensacional também. Os caras desses assim que são resenha, cara, não pode deixar morrer, deixar passar, né? E Papai Joel tá entre eles, né, cara? Papai Joel acho que tinha que fazer uma estátua pro Papai Joel. Papai Joel, Tinha né? que fazer, pô. Já chamei ele pra vir aqui, mas ele tá me dando migué. Porra, Papai Que é Joel. longe, ele mora no Leblon, né? Mora, Pô, pô, sem Leblon, ele é diferenciado, ele falava, papai mora ali, a gente treinando na Gávea, papai mora ali. Mas conta a história dele aí. Cara, papai tem várias, assim, eu conheci papai no Fluminense, né, mas não trabalhei com ele no Fluminense, mas conheci ele, e aí tava naquela transição, né, de, tipo, ia lá pra treinar e tudo. Aí no começo, na primeira vez que conheci papai, e a gente, moleque, meu pai e minha mãe foram me levar no treino, né, e aí ele parou o treino, no meio do treino, ele... Com quem você tá aí? E aí eu, pô, todo envergonhado no meio da galera todinha, falei, pô, meu pai e minha mãe. Ah, você tá com o papai e mamãe? Cadê eles? Aí abriu todo mundo, apontou, meu pai e minha mãe cheio de vergonha, né, cara? E aí dali pareceu que começou, cara. E aí depois, pô, a gente foi pro Flamengo. Quando ele foi pro Flamengo, quando ele foi pro Flamengo, eu tava jogando, ele chegou no Flamengo, fiquei 3 meses com ele sem jogar, sem ir pra campo, sem ir pro jogo. E era o Ronaldo Torres, o preparador físico. E eu comecei, caraca, o João não me bota pra jogar, será que esse cara não gosta de mim? Será que ele não gosta de mim? 3 meses depois, ele falou que eu estava pronto. E aí me colocou para jogar, eu fui convocado para a seleção, com Dunga, para a Olímpica. E, porra, alavancou minha carreira e me ajudou pra caraca. E, porra, a preleção dele, 10% de 100%, 10% é sério, o resto é tua sacanagem, só resenha. E ele fala que ele fazia... Aí, depois de muito tempo, eu conversei com ele, depois que passava muito tempo, ele falou que fazia isso para tirar o foco, né? Quando a gente estava muito tenso, assim, ele queria tirar o foco de alguma maneira do jogo. E aí fazia essa situação de, porra, ir para a resenha do Fecheclé aberto. Porra, chegamos aí, a gente depois voltou a trabalhar junto no Bahia. E aí, porra, eu, Souza, Obina, sofria com ele, porque a gente já tinha trabalhado com ele, né? Eu, Souza, Obina, sofria com ele lá no Bahia. E ele, porra, coloca o casaco. E abriu o braço assim, a gente ia colocar o casaco nele. Porra, era foda. De tipo assim, de a gente comemorar título do Carioca e ele me chamar. Pô, a gente comemorava o título num local e ele me ligava, ó, tô aqui, vem pra cá, você e tua família. Aí eu chamava todos os jogadores pra ir, e ele ficava doido comigo. Pô, teve um jogo contra o Vasco e a gente ficou a semana toda treinando uma jogada e ele falou que eu ia roubar a bola do Perdigão e a gente ia fazer o gol. E eu roubei a bola e eu fiz o gol. Pô, a gente foi pular aí, já tinha problema no joelho, né? E aí foi o Y pular em cima dele, caiu os 3 no campo, assim. Caiu no chão, no vestiário, ele dando mau esporro na gente, a gente rindo pra caralho. Pô, Joel é só história, só história, só história. Porra, só foda. Ia treinar de óculos escuros chovendo. Porra. Ele era muita resenha, cara, ele era muita resenha. Até hoje a gente se fala, porra. A gente se fala pra caraca, o Joel, porra, pra ele, pra mim, foi um dos caras, assim, se não o cara, assim, o crucial para mim no futebol foi o Papai Joel, assim, mais especial com que eu trabalhei. Porra, o cara mais por quê? foda, porque é da forma como ele, não só comigo, né, cara, mas da forma como ele conduz, cara, porque é muito difícil tu conduzir um elenco, né, cara, e da forma como o cara é amado por todos, pô. Todos os clubes onde ele passou, ele venceu, ele convenceu e ele conseguia fazer todo mundo gostar dele. Cara, tu jogando ou não jogando, tu gostava do Joel. Ele tratava todo mundo igual. Todo mundo igual. Você jogava menos jogos ou mais jogos, ele te tratava igual e você gostava dele. No final, ele provava para todo mundo que todo mundo era útil. Ele fazia com que você não jogasse um jogo, mas um jogo que você entrasse, ele te enaltecia na frente de todo mundo e parecia que tu estava jogando o campeonato todo. Incrível, ele tratava todo mundo igual e não tinha nada de diferença. De já ver jogador com salário atrasado e ele tirado dele, tá? Os caras. É mesmo? É, pô, impressionante. E ganhou, tá? Não é folclore só não, ganhava. Ele falava, aquela pranchetinha dele lá era de verdade, não era? No começo eu achava, né, que era de mentira, só pra imprensa ver, mas não é de verdade mesmo, mudava muita coisa ali. E dava esporro na hora que tinha que dar esporro, ria na hora que tinha que rir, falava brincadeira, fazia o churrasco, deixava os jogadores à vontade, porra, dava colo. Ia na concentração 11, 10 horas da noite para fechar o laptop de todo mundo, para fazer todo mundo dormir.
Pô, sonhava, tinha dia que tu tava jogando titular, tu ia pro jogo, de manhã tu saía. Ele falou que sonhava e te tirava, pô. É Sonhava mesmo? que tu ia entregar o jogo e o gol e tu não vai jogar, não. Pô, mas eu treinei a semana. Não, tu não vai jogar. E era assim, pô, e dava certo. Ele era incrível, cara. Foi um cara que, assim, até hoje, pô, Ele tinha isso, era supersticioso, ele sonhava e... sonhava, pô. Já teve jogo que o cara tava, porra, jogando pra caraca e sonhava na hora da preleção do jogo, depois do almoço, mudava lá o time todinho e quando tu via, meu nome tava lá, pô. Ah, aí chegava lá, vai jogar fulano, Hilton vai jogar, o Tora vai sair, porque, Tora, eu sonhei que, pô, perdeu a bola no meio campo, a gente tomava gol. Aconteceu contigo mesmo? Ele te tirou? Acho que foi aconteceu com o Renato Augusto. Aconteceu com o Renato, tirou o cara e botou outro pra jogar. E foi, pô. E foi. Entendia e chegava no dia seguinte, passava. É mesmo? É, pô. E a leitura dele de jogo era incrível. Tipo, a gente treinava um jeito e treinava outro jeito e a substituição no treinamento. E se o Wilton estivesse jogando muito no jogo, ele substituía do mesmo jeito porque ele tinha treinado daquela forma. E já vi torcida vaiar jogador e eu fui um. Que a gente treinou contra o Santos. E aí, no segundo tempo, ele falava que ele ia colocar as torres gêmeas, que era Souza e Obina. E aí ele me substituía e colocava os jogos pelo lado. Falava que a gente ia começar a jogar pelo lado, porque o time do Santos, com 30, 32 minutos, começava a cansar. E a gente tinha que botar a bola lá na área, que a gente ia vencer o jogo dessa forma. Aí deu 20 e pouco, subiu a plaquinha, substituiu, eu estava bem no jogo, a torcida burrou. E vaiando, deu 5 minutos depois, a bola saiu pelo lado, o Juan cruzou. O Obina brigou, o Souza fez o gol, ganhamos de 1-0. Do mesmo jeito. E tá tudo bem para ele. E não vai na imprensa, não vai criticar ninguém. Pelo contrário, no dia seguinte tá rindo, tá zoando, tá brincando. É, porque assim, o grupo entendeu, né? O grupo tá fechado com ele. Fechado, pô. Vocês sabem, né? Fechado. E a gente tinha... Tinha uma lógica ali, né? E a gente tinha o Obina que fazia gol todo jogo e o Souza, que era o jogador que quase não fazia muitos gols, mas que era tão importante quanto o Obina para o grupo. E o Joel entendia que o Souza era muito importante e o Obina conseguia entender isso. E o Souza saía, às vezes vaiado, o Obina entrava, às vezes fazia gol, e no dia seguinte o Obina dava entrevista enaltecendo o Souza e jogava o Souza. Porque o Joel conseguia fazer isso acontecer. De repente, se fosse outro treinador que não sabia fazer essa situação, já tinha virado uma merda no grupo e tal, briga, mas o Joel conseguia fazer com que todo mundo entendesse que todo mundo era importante naquele determinado momento do jogo. Tora, vamos falar do título de 2009? O que mais te marcou ali? Cara, Tem algum bastidor assim que você nunca falou? Cara, o que mais marcou de verdade mesmo foi a nossa união. Porque aquele grupo de 2009, acho que a espinha dorsal estava desde 2005, 2006, aquele sofrido lá, a época lá que o Flamengo sofreu para não cair. Aí ficou tipo Obina, aí depois chegou, final de 2005, aí chegou eu, Juan, aí tinha o Léo Moura, ou seja, Angelim, aí aquela espinha já estava se tornando ali, já estava se fechando ali. Aí no final só chegou as cerejas do bolo. Que Bruno, foi né? Bruno, isso aí. Aí o que aconteceu? O nosso grupo era muito unido, muito, muito unido. E aí era churrasco pra caraca, parceria fora de campo era absurdo. Galera, do mesmo jeito que era unida dentro de campo, era unida fora de campo. Aí tinha nossa resenha, tinha nosso churrasco, tinha nossa cervejinha. E aí as coisas iam acontecendo, E aí, a maioria dos jogos, aí tinha jogo que o Adriano, chegava pra gente e falava assim, ó, se a gente ganhar o jogo, a gente vai pro Rio. Aí fechava lá, aí pagava jatinho pra gente, a gente no jatinho felizão. E a gente conversava com ele, história de vida ele contava. Aí eu lembro como se fosse hoje. E a gente sempre instigava ele, né? A gente ia jogar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. A gente falava, o Tardelli deu entrevista lá dizendo que vai ser o artilheiro. Aí ele ficava puto, e com sangue nos olhos, ia fazer 2. Aí, o mais marcante foi o jogo contra o Atlético Mineiro lá, que o Atlético estava na nossa frente e o Tardelli estava um gol na frente, estava empatado com ele. E aí, nesse dia, ele tinha faltado a semana toda de treinamento, a gente foi para treinar, chegou no vestiário, ele começou a chorar e falou pra gente, vocês sabem por que eu sou imperador? Porque eu sou foda. Resolve lá atrás que eu vou resolver lá na frente. Eu sou foda, eu vou resolver, me desculpa por tudo que eu faço com vocês, mas hoje vai ser foda, vai ser diferente. E aí não tinha um que não chorava. Não tinha um. Aí chegou dentro de campo, até Maldonado fez gol. Até Maldonado não tinha feito um gol na vida dele, fez o gol. O Pet fez gol olímpico, o Adriano fez gol, passou na artilharia. E, depois daquele jogo ali, a gente falou assim, agora a gente chega. É. Agora a gente chega. E o bom da gente é que a sequência dos jogos
foram um confronto direto dos times que, particularmente, não queria que o time ganhasse. A gente pegou o Corinthians e São Paulo brigando. Pegamos o Grêmio e o Inter brigando. E aí, pra gente, falou assim, porra, agora chegou o nosso momento. Porque, porra, tenho certeza que o Corinthians não vai dar a vida porque o São Paulo tá brigando. O Grêmio não vai dar a vida porque o Inter tá brigando. E aí as coisas foram coincidindo muito, muito boa pra gente. Então, ali, depois da vitória com o Atlético, vocês tiveram a certeza que vocês iam ser Tive uma campeões. certeza, porque o grupo era bom. A gente precisava daquilo, daquele choque, porque assim, o Adriano ele é muito gente boa, mas ele é muito calado, sabe? Ele é muito emotivo e tal. E quando a gente viu ele falando aquilo ali do coração, sabe? E ele chorando, pô, o cara daquele tamanho. Porra, a representatividade dele, o que ele viveu no futebol, as coisas que ele, porra, ele pra gente ali, porra, olhava o Adriano, pô, cara, o imperador tá jogando com a gente, cara. E ele demonstrava pra gente o tempo todo que ele estava ali por causa da gente, porque ele estava buscando a felicidade. E a gente mostrava, a gente dava essa felicidade direta para ele. Tipo, o dia a dia do treinamento a gente ria, brincava, e brincava de porradinha com ele, ia para casa dele, curtia churrasco com ele, fazia com que ele se sentia mesmo à vontade, o que ele já tinha perdido na Itália. E aí a gente fazia ele se sentir em casa. E aí quando ele demonstrou esse sentimento pra gente de gratidão, que queria estar ali pedindo desculpa. O cara não tem por que pedir desculpa pra gente. Pediu desculpa e chorou. A gente falou, porra, agora a gente vai chegar. E aí, pô, fechou. E aí aí tinha o Álvaro, aí tinha o Pet, porra, que tava jogando absurdamente bem. Pô, o Zé Roberto voando. Pô, ali geral se completava, sabe? Todo mundo se completava. Era um time que era muito foda dentro de campo e era muito mais foda fora de campo. O Léo teve aqui, ele falou que desse grupo teve um período ali entre 2007 e 2008 que eu acho que estava o Capita, o Fábio Luciano. Ele falou que nesse período, 2007, 2008, eu acho que era o período que assim que ele mais curtiu, ele que era todo mundo muito amigo. Foi mesmo, é verdade, Todo muito. mundo, o pessoal se gostava. Cara, e por incrível que pareça... Que nem foi 2009, foi 2007, Não foi 2007, 2008. E a gente, sério, de verdade mesmo, tinha dia que a gente entrava no campo assim, porra, quanto a gente vai ganhar hoje? De quanto a gente vai ganhar hoje? Porque, por exemplo, era a galera muito boa, pô, tinha o Ibson, que era resenha. Eu sempre fui o cara, um dos mais resenha do vestiário. E aí tinha, pô, Ibson, que era resenha, Diego Goleiro, que era resenha, o Léo, que era resenha. Pô, nosso time era muito maneiro, assim. Pô, o Fábio Luciano, pô, ficou acho que um ano com a gente, cara. Mas o que o cara foi muito foda com a gente também, como capitão, liderança, amigo, brigar pelo grupo. Sabe assim, a gente se curtia. Egídio, porra, era só sacanagem. Sabe, a gente jogava rachão, todo mundo ria, brincava, um curtia com o outro. E por isso que eu estava vendo que as coisas iam acontecer positivamente para a gente, de ter um título assim. Por mais que a gente tinha tido esse título de 2006, mas a gente, de repente, precisava desse título para o Flamengo, sabe? Para a gente. Uma coisa mais emblemática, né? Isso aí, exatamente. Porque, assim, o torcedor precisava, merecia. Por mais que o torcedor sabia da crise, assim, entre aspas, de como era a situação, que não era legal financeiramente. A gente ia jogar contra a Grêmio, o Inter fora, a gente fazia um pontinho e estava feliz, cara. Hoje, se o Flamengo dá de 3, 4 lá fora, o torcedor tá puto. O Flamengo deu de 8-0, a torcida vaiou? Vaiou, pô, entendeu? E o treinador caiu, exatamente, pô, exatamente. E a gente ia pra lá pra fora brigar, pô, por um pontinho e voltar felizão, pô. E o torcedor entendia esse lado, sabe? E pô, foi um momento exatamente, um momento muito, muito maneiro, assim, tipo, aí tinha Wagner Love, Emerson Sheik, os caras, tipo assim, que chegaram depois também trazendo essa alegria para... Esses caras eram maneiros, que eles eram muito grandes, mas eles eram maneiros. Maneiro demais, pô. Assim, eu vou te falar, e te falo do fundo Tem alguma resenha deles? Te falo do fundo do meu coração. Esses anos todos que eu joguei no Flamengo, assim, eu não tenho um, assim, que eu chego para você, exceto esse daí que eu te falei, que não faço questão, mas, assim, não tem um jogador que eu falo assim, porra, esse cara foi mal vacilão mesmo, chegou no grupo lá, causou, porra... Nenhum. Até porque, primeiro que eu tava entre a galera ali da resenha. Ou seja, a resenha sempre passava por mim. Mas, porra, mano, aí tu olhar dentro de campo, tu vê os caras shake. Aí quando chegou o Império do Amor, cara, que a gente olhava assim, a gente ficava sentado, só vendo os caras treinar e jogar, irmão. Que era, porra, uma alegria do caralho, tu ver os caras se entendendo dentro de campo. Porra, aí os caras saíam do campo do treino e já ia tomar uma, pô. Como é que não vai se entender dentro de campo?
Os caras já sabiam onde estava o outro. Aí teve o gol lá contra, não sei se foi americano. Os caras foi desde o meio campo tabelando um com o outro, cara. E aquilo dali era, tipo, natural para os caras fazerem aquilo. Aí tu vê o Wagner Love, ídolo, porra, Europa League, os caras ganhando, o Adriano lá, os caras chegando lá e, pô, ria com você, pô. Do mesmo jeito, chamava você E não tinha, assim, uma vaidadezinha, uma Zero. tretinha, tipo, Adriano e Emerson? Zero. Pelo contrário, os caras se gostavam, porque, tipo assim, os caras se completavam, pô. Os caras se completavam, zero vaidade. O Sheik, zero, só sacanagem, só zoação, ia pra caraca. É aquela história que eu te falo, os caras que eram de verdade, né, cara? Os caras sabiam que, já, financeiramente, os caras estavam super bem realizados. Cara, eles estavam ali para realmente fazer história pelo Flamengo, realmente fazer história, assim, no maior clube do país. E eles sabem que, porra, que eles não precisavam, até porque ali não tinha dinheiro. Eles não estavam ali por causa do dinheiro, entendeu? Eles estavam ali realmente para fazer história. O Luizão foi ali para fazer história, o Emerson foi ali para fazer história, o Wagner Love foi fazer história. E aí tu vê os caras chorando, pô, ganhando um jogo chorando. E realmente não tinha como tu chegar e fazer menos do que fazer, do que correr dentro de campo. Porque tu viu os caras que tu assistia pela televisão chorando, não tinha como. Tinha umas brincadeiras assim, as pessoas contam que o Adriano Imperador no São Paulo, 2008, alguém estava falando lá, alguém estava querendo tirar onda assim de dinheiro e tal, pro papai, e falou assim, pô, tu quer falar de dinheiro, meu irmão? Pegou o telefone assim, mandou alguém ligar, mandou um extrato, não lembro, que na época também não era as mais, também Sim. não quero que alguém me pegue em algum erro de época, mas eu sei que alguém mandou para ele um extrato de alguma das contas que ele tinha lá fora, ele tinha não sei quantos milhões de dólares lá fora para... Esses caras tinham dinheiro, Adriano, tinha dinheiro, o Sheik tinha dinheiro. Tinha alguma sacanagem dessas assim que eles mostravam? Os caras... meu irmão, por aqui, ó. Quanto eu tenho pô, aqui lá os caras, fora? porra, aqui, ó o meu carro, porra, compra a tua vida toda e tal. Os caras é resenha, pô. Tinha isso? Pô, tinha, pô. Às vezes acabava de lançar um carro, os caras já estavam com esses carros lá e a gente chegava e ele... Ah, foi baratinho, pô. Cara, passagem. Isso, aquilo lá, os caras chegavam com Rolex, pô, no treino, pá... Vou ali rapidinho na Arábia voltar e tragam pra você. Tipo assim, é resenha, pô, resenha pra caralho. Mas assim, a resenha do bem, né? Aquela resenha que não era, tipo assim, pra menosprezar ninguém, até porque eles sabiam da nossa realidade, a gente, pô, garotão. E, pô, uma vez a gente foi pra um jogo, cara, conta essa parada e até hoje eu fico com raiva do Léo por causa disso, pô. A gente chegou uma vez num jogo, voltando do jatinho, e aí o cara foi fazer, o Adriano foi fazer o cheque lá, porra. Pagar, tipo, sei lá, 80 mil. Vai pagar o jatinho ali e tinha 8 cabeças dentro do negócio. Ou seja, pô, dava 10 mil para cada um, né? E aí, pô, Léo, não, vamos rachar aí, vamos rachar. Porra, eu falei, pô, Léo, vou pegar meu paraquedas e vou pular daqui. Pô, como é que eu vou? Aí eu olhava, catucava ele, pô, Léo, cala a boca. E o outro olhava também, o Williams olhava, aí, porra, olhava, porra, Léo, cala... Não, vamos rachar aqui, pô, pra cada um. Eu falei, pô, como é que eu vou rachar aqui? Então é melhor parar aqui, a gente desce de paraquedas, vai... Vou voando Pô, aqui. não tem como, pô. Aí falou com o Léo, porra, Léo, fica calado, cara, é melhor... Porra, é muita resenha, cara, essa época... Mas afinal, pagaram ou ele pagou? Pagamos nada, pô, fiquei quietinho lá. Ah, é? Quietinho ali, a gente tava O Imperador ali, pagou tudo, pagou meteu o tudo. checão. Meteu o checão, a gente desceu, quando desceu fez o cheque, cada um pra tua cara, tchau e benção. Pô, Léo, quebrou, hein, Léo? Pô, quebrando pra caralho, pô, vamos rachar, pô, Léo. Agora não, Léo, pelo amor de Deus. Pô, dezinho dá pra guardar, né? Vaca magra, Pô, tá não, e dezinho Pô, é 2009, pô. 2009, 17 anos, né? Tá maluco, Pô, pô. era um troco, né? Dezinho, pô. Era dezinho, pô. E quando a gente já sabia que aquele dezinho ia aparecer de novo? Porra, 3 meses de salário atrasado, 2, já é foda, pô. Ô, Toró, nessa época toda, esse ambiente maravilhoso de vocês e tal, mas teve um episódio chato ali que foi a questão do Bruno, né? E o Léo teve aqui, ele contou, esse vídeo até viralizou, que ele, o Paulo Vitor, a Patrícia e o Zico, que na época eram diretores, o Zico era o diretor, a Patrícia era presidente, tiveram que ir lá depor, enfim, e aí o Léo viu o Bruno lá assim, no fundo, né, com roupa, enfim. E aí foi uma cena assim muito forte. Como é que foi para vocês, cara, na época, a questão do Bruno? Assim, você desconfiava do perfil dele? Nada, cara. Era super gente bom, líder. No entanto que era o nosso capitão, né? Um dos capitães, né? Na verdade, eu acho que em 2009 ele foi o capitão. Mas, assim, líder,
Porra, o cara ali dentro de campo brigava também pelos jogadores pra caramba. Líder técnico também, porra. No momento era, pra mim, ali... E eu te falo, lógico que teve goleiros, por exemplo, Diego Alves, Júlio César, fizeram uma história bacana no Flamengo, mas, porra, ele representou muito bem a camisa, sabe? E ninguém esperava nada, pô. Ninguém esperava. Acho que o último jogo dele, se eu não me engano, a gente foi o jogo contra o Goiás, no Maracanã. Foi o último jogo dele com a camisa do Flamengo, foi contra o Goiás no Maracanã e, inclusive, eu fiz o gol. Foi 2-1 pro Goiás e eu fiz o gol. Saí do jogo, tava 1-0, aí depois o Goiás virou. Acho que foi esse o último jogo dele, se eu não estou enganado. Mas ninguém esperava nada. No dia seguinte, saiu os noticiários todinho. Assim, eu particularmente gostava pra caramba, gosto dele, até porque eu não tenho nada contra ele, a pessoa Bruno. Lógico, cada um tem seus problemas, eu não sei de fato o que aconteceu. Mas, assim, dentro com a gente do grupo ali, sempre foi uma liderança muito positiva, assim, de brigar pelos jogadores, de ser um cara capitão, de quando o salário atrasava, ele ia para dentro da diretoria, quando o torcedor ia cobrar da gente, ele ia lá, botava a cara e defendia os jogadores. Episódio no Flamengo na Gávea que o torcedor invadiu, jogou fogos lá em cima da gente, ele foi lá no torcedor, ele usava o lado bom dele que ele tinha de ídolo para poder ajudar a gente mesmo. Ele não usava para ser soberbo, para ser negativo, nada. Ele usava a parte dele que ele tinha de ídolo para poder ajudar mesmo a gente. Você falou que você falou com um certo carinho dele, né? E eu não vou entrar aqui no mérito do que ele, se eu acho que precisa ter carinho ou não do que ele fez, não tô aqui, não vou julgar. Mas você foi visitá-lo? Você chegou a ter vontade? Foi... Cara, lógico que vontade eu tive, mas na época eu não estava se eu não me engano, eu estava no Atlético. Estava no Atlético e logo depois eu comecei porque eu comecei a ser emprestado. Aí eu não tive pouca oportunidade, acesso, lógico. Eu não fui. Mas assim, cara, eu acho, assim, não, nada contra, sem polemizar, mas assim, se errou, tem que pagar. Para mim, se errou, tem que pagar. Não sei o que de fato aconteceu e também não faço questão, mas assim, pode ser meu irmão, pode ser pai, pode ser amigo. Errou, tem que pagar. Para mim é isso. Isso é fato. Pode ser o Toró também. Errou, tem que pagar. Nada justifica uma coisa pela outra. Errou, tem que pagar. Assim, o que ele fez pela gente dentro de campo, eu vou ser com certeza eternamente grato por ele. Carinho, como você falou aí, com certeza vai ter. Pô, a esposa dele era a dentista da minha filha. Pô, ele sempre foi muito gente boa. A gente já se falou pelo telefone depois disso e tal. Nunca tocamos no assunto, até porque é a individualidade dele. E ele tem consciência Não, disso. depois disso dele preso? Dele ter saído, a gente já... vocês se falaram depois disso? Pô, a gente já se falou e tal, depois, normal, como normal. Mas, assim, nunca toquei no assunto, não toco no assunto porque é dele, a particularidade dele, mas, assim, que nem eu falo. Você respeita, assim, vocês conversam. Porém, respeito. Como ele não toca no assunto, você respeita isso. Respeito. E vocês resenham, mas não tocam nesse assunto, é isso? Não tem como tocar. É que nem eu falo, é a particularidade dele, ele também não quer tocar no assunto, até porque ele tem as coisas dele e eu respeito pra caramba, mas é que nem eu falo. E ele tem consciência, ele tem noção de que, tipo, se errou, paga. E pode ser eu também. Se eu errar, paga. Se meu amigo errar, se minha mãe, meu pai, meu avô, enfim, errou, paga. Se ele errou ou não sei. Mas se ele pagou, se ele errou, ele pagou. E para mim é isso, é fato. Não tem muito o que tu tentar passar pano na cabeça e tudo. E é minha filha também, errou, paga. Toda ação tem sua reação, né? Não tem jeito para mim. E assim, você falou de você. Agora, outros ex-companheiros dele, você sabe se também trocam mensagem, falam com ele? Cara, eu não sei, assim, porque a gente foi para um evento do Hexa. Eu lembro que ele mandou uma mensagem pro Ayrton, porque a gente foi para o evento do Hexa ano passado. Ano passado, o Angelim armou um jogo pra gente do Hexa lá na cidade dele, em Juazeiro, perto da cidade do Angelim. E a gente foi, se eu não me engano, o goleiro foi o Adriano, nossa. Aí foi quase o grupo todo, foi Álvaro, Angelim, Juan,
eu, Ayrton, o Williams não foi porque o Williams está nos Estados Unidos, Léo Moura foi, Zé Roberto, Adriano foi, Pet foi. E aí eu acho que ele mandou uma mensagem pro Ayrton, para poder meio que dar uma cobrada assim, né? Pô, eu que sou o goleiro de vocês ou era o Adriano? Tal. Aí o Ayrton ficou meio sem graça, sabe? Ele fala, pô, que o Bruno mandou mensagem. Eu falei, Ayrton, pô, primeiro que não foi você que fez o jogo, o evento. Segundo que você foi convidado. E terceiro, se você quiser, você fala para ele, pô. Pô, eu só fui convidado, não tem como eu... Ou seja, fala com quem convidou. E aí o Ayrton ficou meio ainda sem graça, mas aí morreu. O único cara que eu sei que ele trocou essa mensagem foi o Ayrton, mas de resto não sei mais não. Ah, tá. Então ele queria ser lembrado e queria participar desse jogo, Não, né? e com certeza vai ser lembrado, cara, por mais que aconteceu esse... Não, assim, ele queria ter participado desse jogo. Pelo que eu entendi, eu acho que ele queria ter participado desse jogo. Mas é foda, né, cara? Assim, Cara, é uma situação complicada para ele, por mais que ele tenha uma personalidade muito forte, assim, mas é complicado, cara, para ele, é complicado para todo mundo, nem tanto que a gente vê, né, toda hora ele vai num clube, aí alguém sai, um patrocinador sai, ou alguém chia, acontece isso, aquilo outro, é muito complicado, cara, eu acho assim, é até difícil a gente comentar uma situação dessa, mas, cara, assim, foi igual eu falei, errou, pagou, não, eu acho assim, eu acho que o cara que vai... É meio que, assim, é uma queimação a pessoa assumir publicamente, sem dedos, que é amigo dele. Porque vai se o cara, né, assim, pelo que ele fez, essa pessoa que assumir, tem que ter muito culhão, muita coragem. Ainda mais com a rede social hoje em dia, né? Tem que ter muita coragem. Não, eu sou amigo, porque, pô, vai ser massacrado e vai ser colocado quase no mesmo patamar dele. Então, quem é, ou quem mantém, é na encolha. Eu acho que é na encolha. Mas é difícil, cara. Você vai fazer um jogo festivo, pô, vai chamar ele. E eu acho que nem... por mais que... vamos dizer que chame. O patrocinador, acho que não vai querer. Não vai querer, não vai querer. Eu acho que, por exemplo, se você vai trazer ele aqui... Você vai tentar trazer ele, daqui a pouco vai um patrocinador sair, aí daqui a pouco... Tem patrocinador que até a esposa quer largar. Eu já vi acontecer de a esposa ficar chateada com o presidente do clube porque tá levando e tudo. E, cara, é cada um com o seu pensamento. Mas, assim, é complicado. É uma situação que, assim, é muito complicado. Ainda mais por se tratar do Bruno, uma pessoa pública. De repente, se é uma pessoa que ninguém conheça... O cara vai andar aqui do nosso lado, a passagem, o cara fez, às vezes, igual ou pior, e vai passar despercebido, vai estar trabalhando normal, e ninguém vai falar nada, vai voltar à sua rotina normal, e ninguém vai estar falando nada. Só que como foi o Bruno, a pessoa pública, e todo mundo sabe quem é, acho que fica um pouco mais complicado. Não, é verdade. E ele, assim, ainda tem uma coisa, que às vezes o tempo passa e as pessoas se modificam de uma maneira que você... Aquele ali é o fulano... E tá diferente, ou porque engordou, ou porque envelheceu, ou porque ficou com a barba branca, ou porque tem muito cabelo branco. De alguma maneira, a fisionomia, a pessoa... Ele é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma Tu olha pra ele e não... É a mesma ele, coisa. não mudou nada. É o mesmo corpo, é o mesmo mesmo corpo, rosto, mesma mesma coisa. Mesma qualidade, eu tenho visto alguns vídeos dele também de jogo, Mesma coisa, qualidade, assim, para pegar mesmo pena. físico, mesma coisa. Não tem como... Não muda. É ele, né? Não tem um ele, né? É verdade. Não é que nem o... Você pega a imagem do branco na Copa de 94 e vem mais do branco hoje. É completamente diferente, pô. É o branco, né? É verdade, completamente. Também que tem muito tempo, enfim. Agora, o Pet, você também trabalhou com gringo, né? Dois clubes diferentes. Fluminense e Flamengo. Fluminense e Flamengo. O Pet esteve aqui com a gente também. Sensacional, cara, também. Né? Chato pra caraca, mas é o chato do bem, né? O Beto falou aqui, ô gringo, tu é chato, hein, gringo? Ele é muito chato, cara, muito chato, muito perfeccionista. Porra, eu lembro uma das primeiras concentrações no profissional do Fluminense foi com ele. E aí, porra, ele ficava, eu ia andar no quarto, pô, vai aonde? Foi aonde? Eu falei, pô, tem minha mulher, cara. Aqui é concentração. Concentração tem que ficar no quarto, assim, ó. Aí depois a gente veio trabalhar junto no Flamengo de novo. Aí hoje em dia, pô, a gente se encontra, a gente, porra, eu sou ele, falo pra ele a situação de Arrascaeta, que é melhor que ele, e a gente fica zoando, e ele olha pra mim zoando, e ele fica lá no vinhozinho dele, né? Porra, mas o gringo é sensacional também, cara.
Ele sabe que a gente... Porra, ele é um dos gringos mais amados, né, do Brasil. Ele foi muito importante naquele... Dá pra pesar, assim, vou te botar numa situação chata. É de igual para igual, assim, os dois tiveram o mesmo peso naquele título. Não é que, assim, tem os dois fora o grupo todo, mas eu digo assim, um certo protagonismo. Os dois tiveram o mesmo peso ou o Adriano teve mais que ele teve mais que o Adriano? Cara, eu vou te falar, o Adriano, assim, o Adriano era muito foda. O Pet e o Adriano, né? Mas, assim, o Adriano era muito foda porque ele tinha acabado de voltar da Europa e todo mundo tinha essa parada. O gringo era foda, mas eu acho que o gringo tinha muito mais representatividade na questão de Brasil, né? Por mais que ele passou por Real Madrid e tudo, mas assim, a passagem dele no Real Madrid não foi tão assim, pá, vistosa. Agora o Adriano foi muito foda, seleção, Inter de Milão, Imperador. E ele era o cara muito mais respeitado, assim, dentro do grupo, dentro do plantel, as coisas todinhas. Dentro do campeonato. O Pet veio de uma... Acho que na época veio de uma briga com o Flamengo, de negócio de redução, essas coisas todinhas. E todo mundo já viu o Pet um pouco mais velho, mais não sei o que lá. Mas, assim, pra mim, o Adriano foi muito foda, mas, assim, o Pet foi a cereja. Foi. Pra mim, o Pet foi a cereja. Porque, assim, o gringo acho que completava o Adriano. Não o Adriano completava o gringo. Não sei se tu vai me entender. Assim, o gringo, se não tivesse, de repente, o gringo... Lógico, o Adriano é o Adriano. Não sei se tu vai entender o que eu quero dizer. Mas, assim, o gringo foi muito mais foda pro Adriano do que o Adriano mais foda pro gringo. Eu acho isso, assim, sabe? Nos passes, nas bolas paradas, no lançamento. O gringo era muito foda. Por isso que, assim, que eu coloco o Adriano foda, porém o gringo foda, tá ligado também? Um pouquinho Um só. pouquinho só mais foda, entendeu? Tipo assim, eu acho assim, sabe? Porque, igual todo mundo falou, né? A situação do Botafogo que todo mundo falava que o Almada, o Luiz Henrique, mas aí tinha o Savarino ali, que era aquele coadjuvante de elite. Era o gringo no nosso time era assim, sabe? O Adriano era, porra, muito foda, mas o gringo completou pra caralho o time, sabe? O gringo. Pô, eu ia te perguntar aqui do... vocês abraçam o Andrade, né, cara? Muito, pô. Porque nesse momento da troca de treinador, a gente, em primeiro momento, a gente pensou no Fábio Luciano. O grupo todo reuniu, pô, por que a gente não coloca o Fábio, que não sei o quê? Pá, bota o Fábio, o Capita, porra, tá com a gente aqui e tal. Mas aí o Fábio não tinha nada, licença, essas coisas todinhas. E aí ficou um pouco mais difícil. E aí, como o Andrade estava dentro do grupo, já nosso, ele acho que era o terceiro ou segundo auxiliar, a gente falou, porra, Andrade é gente boa, deixa ele aí. E aí meio que caiu no colo dele, né? E como ele era gente boa demais, a gente colocou o Andrade para ser aquele cara, o jogador ali dentro, porque o Andrade não tinha essa dinâmica, sabe, de conversar. O Andrade é muito quieto. Assim, muito quieto, muito envergonhado, tímido na dele. Até hoje ele é assim. A gente está quase toda quinta-feira junto, treinando, e até hoje ele parece que ele não é quem ele é. Porque tu vai botar lá, tipo, porra, Zico, o Andrade está nesse patamar também. Pô. E ele não parece. A gente vai lá treinar, é humildade, parece que tu olha assim pro cara que não... aquele ali é o Andrade. Ele se coloca como se fosse ele, entendeu? E ele era assim com a gente. Tipo, ele chegava lá, bom dia, e não botava como se ele fosse o Andrade. E aí esse foi um ponto, acho que aquele grupo precisava, sabe? De alguém que deixasse a gente trabalhar, entendeu? Tipo, deixa os caras aí, sem vaidade, sem nada, e vamos deixar só os caras jogar. E o Andrade, na época, para mim também foi crucial, porque quando o Maldonado machucou, o pessoal estava pensando em contratar no final, trazer um outro volante. O Andrade falou, não, quem vai jogar vai ser o Toró. O Toró que vai jogar, Toró que vai jogar, Toró que vai jogar. E aí ele bancou e eu, joguei. O Andrade foi meu primeiro treinador na seleção sub-15. Seleção brasileira sub-15, primeira convocação minha para a seleção brasileira na vida minha, sub-15. O Andrade foi meu treinador no México. A gente foi campeão no México, o Andrade era meu treinador, não conhecia o Andrade, assim. Mas com 15 anos, quem conhecia muito mais era meu pai e tal. A gente não tinha essa dimensão de que era Andrade e tal. E aí depois que vai passando o tempo, que tu vai entendendo e vai sabendo que nosso destino já estava meio que... Mas assim, o ambiente lá estava pesado? Cara, assim, pesado entre os jogadores não estava, mas era pesado.
Entendeu? Tipo assim, era um ambiente meio que, sabe, tipo, um clima meio estranho, meio assim. Aí faltava, sabe, esse Andrade mesmo pra estar ali naquele, deixar um pouco mais leve o ambiente. E foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. E no jogo do título, eu tava no Maracanã. O Grêmio faz 1-0, né? O Grêmio bota o time reserva. Como é que vocês reagiram a isso? Ih, vamos com o time reserva, vai ser mole, hein? Como é que foi? Então, a gente, na verdade, quando a gente viu que o Grêmio veio com o time reserva, uma coisa que atentou um pouco mais a gente foi a situação da escalação do Túlio, o volante. E o Túlio estava no Chororô, com o Botafogo, ele era do Botafogo e a gente, Flamengo e tal. E a gente pensou dessa forma, pô, o Túlio tá lá do outro lado, ele tá um pouco mais amargurado, de repente ele pode dar uma incentivada na molecada dos caras. Douglas Costa chega começando, voando e tal. E a gente via muito isso dentro do campo do Túlio, sendo líder, capitão e falando com a galera e tal. E a gente entendeu. Mas o foda, assim, quando o Grêmio faz 1-0, cara, veio a imagem do América do México todinha na cabeça. É mesmo? Veio a imagem, porque, pô, a gente ganhou o jogo lá nesse estádio, porra, Azteca e tal, fizemos um puta de um jogo, era jogo, Joel ia se despedir, e a gente perdeu da forma como perdeu, o jogo, praticamente a classificação na nossa mão, e aí quando a gente toma o gol, porra, vem a imagem todinha, eu falei, cara, não é possível que vai acontecer isso tudo de novo. E a gente não vai sair daqui, o torcedor vai, pô, quebrar tudo aqui, não é possível, não é possível. Aí só vinha essa imagem do América do México na cabeça da gente. E aí, por dentro de campo, aí eu conversava com um, conversava com o outro, não vai dar certo, vamos dar certo, e se incentivava. E aí depois aconteceu o que aconteceu. E o mais maneiro de tudo, pô, não sei se você percebe, depois tu olha o vídeo, e eu conto para todo mundo, esse gol do título nosso foi coisa de Deus mesmo, porque o Angelim estava machucado, ele não ia para a área, e eu já tinha saído, e a gente mandava, porque o Angelim é muito bom na bola parada. E aí o Angelim ia ficar, ia para a área só o David Braz, e a gente ficava pro Angelim, vai para a área, vai para a área, vai para a área, vai para a área. E ele não ia, que ele estava sentindo. Vai para a área, vai para a área. Ele não vai. E se tu ver legal o vídeo, o Pet bate exatamente quando ele está chegando na área. E aí ele vai, chega na área e pum, cabeceia. Ele normalmente fica parado, dentro da área já, o Pet vai, ele faz o movimento. Ele não, ele veio tão devagar, que ele estava sentindo dor, quando ele entra dentro da área, ele, pum, ou seja, ele não ia. Aí São ficou detalhes eu que e Andrade ficou o tempo todo, vai, não, tô sentindo, vai. Parecia que a gente estava sentindo que o gol ia ser dele. É mesmo. Que loucura, né? E eu acho que, tipo assim, de todos os jogadores que estavam em campo, Adriano, Pet, acho que era o cara certo para poder fazer o gol, era ele. Magro, pô, sensacional, merecia tudo. O cara, pô, se profissionalizou tarde, né? Venceu na vida. Hoje, graças a Deus, tem a vida dele muito bem encaminhada lá em Juazeiro. O cara, pô, sensacional. Pô, só ri, só brinca, só zoa. Cara com coração E absurdo. assim, a torcida ama ele, ama, né, cara? pô, ama. Esse gol, ele tem uma identificação muito grande com a Muito torcida. grande. A gente né? chegou junto, né? A gente se apresentou junto. Eu, ele, Juan. Se apresentou junto. Ganhamos junto, vencemos junto. Maneiro. Você falou do América do México, né, cara? Tinha até esquecido. Porra, o Léo teve aqui, cara, e contou que ficou sem dormir, ninguém acreditou. Ninguém, pô. Ele fez gol lá, né? Fez gol e, por sinal, um golaço. Foi 4-2 lá, ele fez gol. Por sinal, foi um golaço. Pô, relembra essa história aí, traz bastidores disso. Cara, Já vi você falando isso em algum lugar. pô, cara, esse jogo contra o América do México foi um jogo muito complicado porque aconteceu tudo errado. A gente chegou no hotel, normalmente a gente almoça, aí tem um lanche da tarde, descansa um pouquinho e depois sai. E aí nesse dia, pô, cantor, e era a despedida do Joel, aí tinha cantor no nosso hotel, e a gente, tipo, querendo descansar, e aí cantou lá, a gente pedindo autógrafo, isso, aquilo, outro. Aí, tipo assim, a gente saiu um pouco do foco principal, que era o jogo. E aí, pô, as pessoas fazendo, pô, cantando, pagode, tudo. E aí, o que aconteceu? Depois do jogo, a gente ia para um lugar. E aí, quando chega no meio do caminho, a gente tinha que buscar outra pessoa em outro lugar. A gente teve que voltar o trajeto todo. E aí, nesse trajeto que a gente voltou, a gente pegou um engarrafamento absurdo. E a gente chegou no Maracanã, sei lá, 30 minutos para começar o jogo. Não é 1 hora e 2 horas. Você falou depois do jogo, acho que é depois da preleção. Depois da preleção, isso aí. Acabou a preleção, a gente, por exemplo, sempre a gente ia pelo Zona Sul.
Aí quando já tava chegando na Zona Sul, a gente teve que pegar outra pessoa no Via Parque. Aí tivemos que voltar tudo e pegou aquela linha amarela toda engarrafada. E Quem aí, era, você lembra? cara, se eu não me lembro, a gente buscou, acho que o presidente, alguma coisa. Márcio Braga, alguma coisa. Assim, acho que foi o Márcio Braga. E aí, voltamos, buscamos ele. E aí, pô, chegamos atrasado. Meia hora para começar o jogo, a gente foi aquecer dentro do campo. E aí a gente já tava tenso já, o falecido Denis já tenso, que, pô, chega, a gente tem que tocar de roupa, fazer coban, botinhas, coisas todinha, tudo normal, processo todinho, aquecer e tal, tirar o estresse do jogo na brincadeirinha. A gente chegou meia hora antes do jogo, a gente não aquecia, e o Joel o tempo todo, não é festa não. Aí parou no túnel para fazer a festa do Joel e tudo. Hoje não é festa. Aí no vídeo dá para ver o Joel, não é festa não, não é festa não. Não é festa, não é festa, não é festa. E aí deu no Parece que ele tava pressentindo, né, pressentindo. Aí deu no que deu. E aí começou a dar tudo certo. Os caras chutavam a bola, desvia na barreira, gol. Aí depois, gol. Aí já era. Aí moiou. Aí eu lembro que acabou o jogo, eu e o Renato Augusto, a gente foi sair 3 horas da manhã do Maracanã. Uma quebração do lado de fora, fogos e tudo. O Bruno tentou sair antes. Aí nessa que ele saiu com o carro dele, daqui a pouco volta ele pro vestiário de novo, o carro todo quebrado, os torcedores quebrando. É mesmo? É, pô. Um jogo. E ali, aquela época ali, a gente tava com uma expectativa muito boa, porque a gente venceu o jogo lá. Se a gente classifica, acho que a gente pegava outro brasileiro, né? Que era o Santos. E aí já era, acho que quarta de final, semifinal, alguma coisa assim. Passava pelo. Já tava ali. E acho que esse ano foi o Santos que foi campeão, não foi? Ou não? Ah, não, foi o Fluminense e o LDU? 2008 foi LDU. LDU, foi isso aí mesmo. Que o Fluminense fez a final contra a LDU, foi nos pênaltis, não. Então, ou seja, a gente poderia pegar um brasileiro, entendeu, na final. E a gente estava muito, muito esperançoso. E, pô, a gente jogou 4-2 lá, um ótimo time, num estádio histórico e tal. A gente estava com muita confiança pro jogo de volta. E as coisas aconteceram da forma como aconteceu, a gente ficou... Acho que esse momento foi o pior momento do meu camisa do Flamengo. Foi. Foi o pior momento. Dentro de campo, assim... Não, a gente olhava apático, você não conseguia a gente olhava reagir. pra cara do outro, quando a gente foi ver, já tava 2-0 pros caras, não conseguia nem correr. Porque a gente já tava tenso do ônibus. Pô, será que vai chegar? Será que não vai chegar? Como vai aquecer? E aí todo mundo tem seus, pomada Sim. e tal, e entra de qualquer jeito lá, até tu esquentar já aí. Pô, um jogo decisivo, não tava jogando contra qualquer um. Era um time que tinha uma tradição, time competitivo, sim. um time bom. E aí quando a gente foi acordar, já tinha ido já, de ralo. E aí foi um momento incrível, acabou o jogo, porra, parecia velório dentro do vestiário. Muita choradeira? Muita, porque a gente via que as coisas estavam acontecendo da forma como a gente queria. Sabe? E aquele nosso time era carente, aquela época o nosso torcedor era carente de alguma coisa boa, e a gente passando de fase. E a gente só queria dar essa alegria pro torcedor. Não ganhava um brasileiro desde 92. Isso aí. E aí era muito carente. E a gente ganhou a Copa do Brasil e o Flamengo tinha perdido pro Santo André, né? Aí, ou seja, já estava muito tempo também sem perder, sem ganhar. E a gente queria, retribuir essa situação. E aí, pô, a gente sentia que estava chegando. E Flamengo, quando chega, a gente já sabe como funciona, né? E a gente estava só na expectativa de chegar. E quando perdeu o jogo, cara... E é muito difícil, às vezes, o torcedor entender uma situação dessa. Acho que a gente entrou com isso, que o corpo mole, que jogou mal. Assim, o problema todo foi nessa logística da saída da preleção pro estádio. Pro estádio. Essa foi... O atraso. Chegar lá com 20, 30 minutos antes do jogo. A gente não aqueceu, a gente aqueceu dentro... Literalmente aquecemos dentro do campo. Porque a gente troca de roupa e o juiz já pitando, a gente já sobe no túnel direto, pô. Tinha gente subindo ainda botando caneleira, botando chuteira. E, é Flamengo, né? E é um jogo decisivo, né? E é uma Libertadores. Para quem não joga, não tem ideia desse preparo que é fundamental. Mas a gente joga pelada, a gente entra de qualquer jeito. Exatamente, eu também. Hoje em dia eu jogo minha peladinha, eu entro de qualquer jeito. Mas quando tu... Mas é uma pelada. Quando tu tem um nível diferente, é completamente diferente. Agora, Toró, pra gente fechar, o Léo Moura, que é nosso amigo, mas deu uma de traíra aqui, falou assim, pergunta pro Torozinho da briga dele com o Renato Abreu. Porra, isso aí foi foda. Tinha acabado de chegar no Flamengo, né, cara? Cheguei no Flamengo, a gente foi pro Uruguai. E aí, nesse jogo do Uruguai, a gente brigou. E eu, falei, vou pegar ele, né? Esqueci que o Renato, Capão Redondo, tudo, né? São Paulo. Mas aí foi maneiro, porque eu fiquei atrás do Diego Souza, do Fernandão, e mandava ele vir pra cima de mim, né? Mas hoje em dia o cara é, meu parceiro, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente brinca nisso.
Cara, foi aquele momento de campo lá, de jogo, porra, foi estresse do caraca no vestiário, Marcos Braz, Fernandão. É mesmo. Pô, causei um transtorno naquele momento ali, mas... Então qual foi o motivo da briga ali? Cara, o motivo da briga foi que ele tocou a bola pra mim, eu fui dominar a bola, dominei errado, e aí ele, pô, queria que eu tivesse dominado certo e tal, e veio e me empurrou. E aí ele me empurrou e pegou a mão dele no meu rosto. E aí eu lembro, não sei se você lembra, com certeza tu lembra, da briga do Romário com o Andrei, e desse mesmo jeito, e esse jogo eu tava com meu pai. E aí meu pai, pá, isso não é legal, que não sei o que lá. E aí só vinha essa imagem do meu pai falando, e o jogo foi acho que 9h40, o jogo da Globo. E eu imaginei que meu pai, todo mundo tinha visto o jogo, e eu fiquei com aquela parada na cabeça. Falei, porra, nada a ver ter feito isso e tal, me empurrado. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí na hora eu agi como um menino, poderia, lógico, ter resolvido de outra forma lá dentro do vestiário, mas eu fiquei, cara. Fiquei na expectativa, ele desceu, eu fiquei lá sentado, tirei a chuteira, me preparei todinho para uma briga. E aí quando ele passou, eu, porra, dei uma banda, né? Aí quando ele foi levantar para cima de mim, aí eu já fiquei atrás do Diego Souza, o Diego Souza foi me defendeu e eu chamando ele para briga mais tarde. Mas atrás dos caras, e, pô, Renato, porra, te amo, cara. Renato, pô, parceiro demais. Pô, meu irmãozão, Pô, meu Renato é parceirão. meu parceiro demais. Depois dali a gente já conversou, porra. Ele, porra, cara, eu tenho certeza que se a briga esquenta ali, pô, com certeza ele ia me atropelar, cara. Me atropelar fato, pô. E aí ele veio pra cima, só que eu tava atrás do Diego, do Fernandão, vem, os caras me defendendo. Depois dali a gente rindo pra caraca, mas, tipo assim, aquele momento foi um momento que começou tudo, sabe, assim, que virou a parada e a gente começou a ficar unido e engrenou. Depois ele foi fudido da Copa do Brasil. O Renato, porra, foi foda na Copa do Brasil com a gente, que ele deu... Não, eu trabalhei com ele em 2013, eu trabalhei com ele. Fui assessor e jogava ainda. Ele foi duas no Flamengo, né? Que esse 2013 ele tava também, não tava? Tá, ele sai antes Da final, né? Mas ele sai no decorrer da Copa do Brasil ou sai antes? Ele sai no decorrer, aí ele vai pro Santos, enfim, ele tem uma transição ali entre a saída do Jorginho e a chegada do Mano, que ele sai. Ah, ele trabalhou então com o Luxemburgo, né? Quando o Luxemburgo saiu, ele saiu, não foi? Ele sai em 2000, assim, a última passagem dele pelo Flamengo foi em 2013, o técnico era o Jorginho. Ah, Jorginho. O técnico era o Jorginho. Aí o Mano assume, quando o Mano assume, ele já não tá mais. Já não tá mais. Que teve a parada para a Copa das Confederações. Mas, pô, sensacional, um jogador fudido. Não, virou meu amigo, eu sempre falo com ele. O Busão da Gávea fazia o gol, botava máscara, que chute que o cara tinha. Absurdo, identificação absurda. Mas ele veio da escolinha do Corinthians, né? Torcida, porra, massa, ou seja, ele já sabia. Eu gosto muito dele, virou meu amigo também, virou meu amigo. Pô, gente boa pra caraca. Um abraço pra ele. Torozinho, obrigado aí pela tua participação, obrigado pelo carinho, pelo teu tempo, pela resenha. Irmão, que isso, o prazer é todo meu. Se quiser aqui deixar um recado aqui para o pessoal te seguir as tuas redes, enfim. Você separou? Como é que tá? Você parou? Parei, cara. Parou? Parei, agora tô... Parou no final do ano, então? Parei no final do ano passado. Você estava na Finlândia, Tava né? na Finlândia, fiquei lá 7 anos. Agora tô aí. Foi legal lá? Tô pronto, próximo. Muito, muito bom. País incrível, Eu ia né? perguntar se foi bom para roubar ou para jogar, os pô, dois. País incrível, apesar de, pô, pegar menos 20, menos 30, mas, assim, me abraçou de uma forma incrível, deixei vários amigos lá, fui muito feliz lá. Hoje em dia, agora eu tô pronto para meus próximos passos. E o que você já sabe? Vai? Cara, não sei, tô aí. Agenciar, vai treinar, vai... Cara, tô aí, tô aberto, assim, lá ele, né, pra qualquer... Tem alguma licença? Pretende fazer? Não, Como é que é, não? nem... Aí, Por essa área de dirigir, de ser seduz ou de ser treinador, de ser cara, auxiliar? não, por enquanto eu acho que não é minha praia mais, quem sabe? Tá entregue nas mãos de Deus, né? Jogar agora, pô, deve ter juntado uma graninha, vai aproveitar um pouquinho também, tá né? entregue nas mãos de Deus agora. Aproveitar um pouquinho, né? Vamos que vamos, né? Mas assim, obrigado mesmo, de verdade, foi um prazer, tamo junto e vamos com tudo. Tá legal. Esse foi mais um podcast aqui do Sua Resenha com o Torozinho, como diria João Santana. Antes de me despedir, vou pedir para você se inscrever aqui, ativar as notificações aqui no nosso canal, né? Porque, como eu falei, aqui já vieram Zico, Petkovic, Djalminha, Beto, Marcelinho Carioca, Júnior Baiano, Arlindinho, enfim, muita gente boa. Léo Moura, agora Torozinho.
E então você assiste aos outros programas, se inscreva aqui, ative as notificações que toda semana tem um convidado muito especial aqui na Sua Resenha. Não deixe também de seguir nas nossas redes. O nosso Instagram é o Sua Resenha Podcast. E o nosso TikTok é o podcast Sua Resenha. Por quê? Porque eu boto muitos cortes lá. Você tem uma noção de como está o programa. Cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, tá legal? E antes de me despedir também, vou falar aqui do nosso apoiador, que é a Planet Forneria, @Planet Forneria, que é a melhor experiência gastronômica de Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargem Pequena, @Planet Forneria. Você com o cupom Só Resenha 10, você tem 10% de desconto nessa experiência gastronômica Barra, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Pequena. Pizza de massa de longa fermentação, como eu falei aqui no início pro Toró, o jogador precisa de 72 horas para recuperar para estar bom para o próximo jogo. E a massa de longa fermentação ela fica 72 horas descansando, sendo preparada para atuar e fazer um golaço. Material de primeira, tem pizza de filé mignon, e é filé mignon mesmo. Perfeito para o jogo do Brasil, né? Catupiry de verdade, enfim, tudo maravilhoso. O motoboy entrega na sua casa, na sua porta, entre 15 e 20 minutos do seu pedido. E você, usando o cupom Só Resenha 10, você tem 10% de desconto na @Planet Forneria, sua melhor experiência gastronômica, Barra Jacarepaguá, Freguesia, Barra Jacarepaguá, Recreio e a Vargem Pequena, tá legal? Esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!